pessoal, boa tarde. Hoje nós estamos aqui, né, para conversar com a Kátia Lindman, que estará falando sobre a biblioteca social. Então, se achegue a nós, se achegue à nossa prosa, que essa prosa vai ser muito boa. Compartilhe, né, a nossa página, para que outras pessoas possam participar da nossa prosa, venha entender o que é biblioteconomia social, o que é biblioteca social, qual o trabalho desenvolvido, né, pela Kátia dentro dos presídios, e como que ela fez para chegar, né, até a área da biblioteconomia, o que despertou ela a fazer esse trabalho biblioteconômico. Então, se achegue aí, para que possamos, né, compartilhar dessa prosa, compartilhar, né, dessa conversa que será tão gostosa. Pode se achegando, que logo, logo ela já estará conosco, aqui ao vivo, para conversarmos sobre a biblioteca social. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, quer entender melhor o que é essa biblioteca social, então se achegue a nós, tá? Ela já vai estar aqui conosco em alguns instantes. Olá, Kátia, já estamos ao vivo, tudo bem? Tudo já. Não, olha que louco, eu fiz 2 lives essa semana empacotada, né? Casaco fechado, a gente estava fazendo aqui, era uma média de 5, 6 graus, sensação térmica de 2, 3. E hoje, no dia da live com você, olha como é que eu tô. Alegria! Escolhi uma camiseta especial para estar aqui, né? Porque é isso, né? Posso contar uma história, porque hoje vai ser uma tarde de contação de histórias, mas histórias da vida real, né? História que nasceram, né? Eu digo, tudo começa pelo livro, mas tudo vai além do livro, né? Tudo vai para o lado humano da coisa, né? Então acaba gerando muitos causos, né? Se espalha, né? E queremos mesmo ouvir tantas histórias reais, como as histórias que você conta pelos seus caminhos, as suas experiências, porque você é a biblioteconomia humana, né? A biblioteca humana, que você vai passando, vai deixando as suas marcas, os seus registros, né? Eu tenho uma atividade, né, no meu fazer bibliotecário, porque além de levar o livro à leitura, eu também apresento um livro para as comunidades, né, em vulnerabilidade social, pessoas que, em pleno século XXI, nunca tiveram o hábito da leitura. Alguns, pasme você, nunca pegaram num livro, não sabe o que é uma biblioteca. Então, eu tenho uma oficina chamada Eu Te Conto, Você Me Conta. Então, eu faço uma espécie de contação de história, uma mediação, e as pessoas depois me contam. E elas me contam suas experiências, porque, entrando naquela coisa da biblioteca humana, cada um de nós é uma obra única, né? Sim. Uma história única sua. Então, aquelas pessoas dividem comigo suas experiências, né? E a gente vai colecionando, né? Obras humanas, né? Nessa grande biblioteca humana da vida. É verdade. Então, pessoal, eu quero, assim, começar, né, contando para vocês pouquinho, porque eu vou deixar mais que ela fale dela mesma, porque essa é a intenção, é que ela fale, né, não que eu fale, e que depois que vocês interajam conosco também, que não é só nós duas que iremos conversar, mas queremos conversar com vocês, mas só para que vocês compreendam quem é a Kátia Lindman, para quem não a conhece ainda, né? Então, a Kátia, eu até coloquei aqui e vou passar para vocês, para que vocês entendam. Ela é bibliotecária ativista de biblioteconomia social, livros do povo para o povo. Olha só que interessante, eu achei isso maravilhoso, né? O livro do povo para o povo. Presidente da Comissão Brasileira de Bibliotecas Prisionais. Então, ela não é uma mulher de uma atividade só, é inquieta, uma alma inquieta, e ela percorre muitos lugares. E, além disso, ela também é diretora regional sul da FEBAB e representante do colegiado do Livro, Leitura e Literatura do Estado do Rio Grande do Sul. Então, Kátia, mais uma vez, seja muito bem-vinda, né? Para mim é uma honra receber você, porque eu gosto muito de projetos sociais e eu acredito que a biblioteconomia, as pessoas, né, que se formam dentro dessa nossa área, ela tem uma responsabilidade social muito grande. E você desempenha muito bem esse papel. Muito bem. Isso aqui, ó. Isso. Muito bem. Porque, Não, ninguém para trás, né? Quem me acompanha sabe que eu utilizo as redes sociais como uma espécie de diário de campo,
né? Eu costumo dizer que se a gente souber usar as redes sociais, gente, elas são uma ferramenta para o social, né? Para o nosso caminho, para os nossos projetos, enfim. Então, quem vê isso daqui na minha foto de capa, aquilo não é só uma imagem, né? Não é uma coisa que eu achei no Google, aquilo foi uma coisa feita e elaborada por mim, que vim das artes plásticas, que não sabia o que era biblioteconomia, né? Que conheci primeiro o cárcere, na condição de artista plástica, lá descobri que não haviam bibliotecas prisionais, e aí depois tomei ciência de que nós tínhamos uma lei no Brasil que tornava obrigatória a presença das bibliotecas, não torna obrigatória a presença das bibliotecas no cárcere, e eu falei, eu quero levar o livro e a leitura para o cárcere, eu quero montar bibliotecas prisionais, mas para isso eu precisava entender tudo do mundo das bibliotecas. E é dessa forma que, mais de 20 anos depois, eu volto para a universidade para fazer o curso da área das bibliotecas, né? O curso do profissional, né? que tinha aptidão para montar bibliotecas, a biblioteconomia. Então, eu tenho orgulho de dizer que eu não fui para a biblioteconomia, lá eu descobri esse mundo das bibliotecas prisionais e resolvi enveredar por este caminho. Não, foi o contrário. Eu fui para a cadeia, montar o cenário de uma peça de teatro dos Apenados, descobrindo que eles estavam decorando o texto sem saber quem era o autor. Alguns até perguntaram para mim, né, que era Sonhos de uma Noite de Verão, de Shakespeare, né? Tá, mas esse cara, ele é algum companheiro da cadeia? Eu falei, não, gente, Shakespeare não é um presidiário, não, é o autor desse livro. Vocês não vão na biblioteca? Não, mas, dona, aqui a gente não tem livro, que dirá a biblioteca. Então, a cadeia me levou a fazer biblioteconomia. E aí, o que você imagina? Você chega na área, né, na área da informação, né, dos profissionais da informação, você chega na área das bibliotecas e você fala, vim para cá porque eu quero, né, fazer valer a lei. Porque, embora seja uma obrigação do governo, nada me impede que, enquanto pessoa civil, eu possa fazer a minha parte, arregaçar as mangas e fazer. Depois eu olho na cara do governo e digo, olha, eu fiz o que era obrigação sua. Então, imagina, se você fizesse a sua parte, se eu fiz e deu certo, imagina se você fizesse. Então, nada nos impede de fazer. Né? Não adianta, atenção no Facebook, gente, não resolve nada. Se é para você falar e cobrar, faça isso com propriedade, de quem pelo menos ajudou a fazer alguma coisa, né? Então, o que eu imaginei? Poxa vida, né? Estou na área certa, agora eu vou aprender tudo no mundo das bibliotecas, vou receber o apoio desse povo, que é o povo das bibliotecas, e vou montar bibliotecas no cárcere. E aí foi quando eu comecei, tipo, não digo assim, as portas se fecharam porque não se abriram, sabe? Não, mas como assim biblioteca na cadeia? Não, a gente te ajuda numa biblioteca comunitária. Eu falei, não, eu quero a cadeia. Uma biblioteca pública, uma escolar, não, eu quero a cadeia, eu quero a biblioteca prisional. E eu percebi que aquilo era tabu. E veja bem, professora Keila, era um tabu dentro de um lugar que as pessoas têm acesso à informação. Eu não estou falando de um lugar do senso comum, de pessoas ignorantes no sentido próprio da palavra, eu estou falando da academia, da cientificidade. E lá eu descobri que o cárcere também é tabu, tanto quanto fora dos muros da academia. E aquilo me deixou muito chocada. E aí eu consegui apoio com a sociologia, né? A sociologia acreditou na minha ideia, acreditou, me ajudou. E aí, ao longo dos 4 anos, né, de formação, e eu queria deixar bem claro, professora Keila, que as pessoas acham que a Kátia já é bibliotecária há muito tempo. Tem 5 anos que eu me formei. 5 anos. Tá? Só que eu comecei o curso de biblioteconomia em 2011, já de posse do espaço no cárcere, porque eu fui lá, eu falei com o administrador da casa prisional, fica na penitenciária estadual do Rio Grande, aqui no interior do Rio Grande do Sul, na minha cidade. É a maior penitenciária do estado, do interior do estado do Rio Grande do Sul. São 1.250 homens, e, infelizmente, de modo inconstitucional, as mulheres estão presas com os homens, porque não existe uma penitenciária feminina aqui. Então, nós temos as mulheres detidas numa ala separada, mas dentro de um presídio masculino. Então, eu passei a lidar tanto com os homens quanto com as mulheres, por se ter um presídio misto. E aí, de posse daquele espaço, eu fui fazendo o curso e, ao mesmo tempo, montando a biblioteca. Tudo que eu aprendia
Lá na escola de formação, eu levava para dentro do cárcere. No cárcere, nós temos o que a gente, usando a linguagem do cárcere, né? Os presos de confiança da guarda, que são aqueles apenados que trabalham, que fazem remissão de pena por meio do trabalho, que tem livre circulação no cárcere. Então, o diretor da instituição me colocou, né, alguns desses apenados para me ajudar, porque era só um espaço vazio, uma cela desativada mesmo, né, em que eu iria montar a biblioteca. Então, a primeira coisa que eu faço ali naquele momento, né, e isso eu deixo aqui como dica para os futuros bibliotecários ou quem já está nativo, independente de ser no cárcere ou não, dê ao público, à comunidade em que você está inserido, o pertencimento, o empoderamento. Mostre que aquilo é por eles e para eles, que aquilo que a Kátia estava fazendo ali era uma obrigação do governo, é uma lei, e lei a gente não questiona, a gente não barganha, lei a gente aplica. Então eu dei a eles e falei, olha, é obrigação do governo? Mas nada me impede de estar aqui enquanto pessoa, entidade civil, fazendo isso. E detalhe, assim, eu saliento sempre, sem um centavo governamental, sem um centavo de instituição privada, eu estava ali com a cabeça cheia de sonhos, iniciando uma graduação para entender o mundo das bibliotecas, fazia faculdade de manhã, à tarde eu levava tudo e passava para os presos. Então, eu sempre digo que quando me formei, né, em dezembro de 2014, quando terminou a graduação, os presos eles só não pegaram o diploma comigo, porque eles praticamente se formaram comigo, porque tudo que eu aprendia na universidade de manhã eu levava para o cárcere à tarde, né, e falava com os presos. Por exemplo, né, a gente montando, eu aprendi planejamento de espaço físico na sala de aula, né? Uhum. Aí cheguei toda a prosa lá na cadeia de tarde. Olha, chamei os presos, né? Olha, hoje eu aprendi o espaço físico. Vocês vão. Aí os presos já tinham lixado as estantes, pintado, porque as estantes eu tirei do lixão. Na minha cidade tem um lixão em que as empresas pegam os móveis de escritório e colocam naquele lixão, né? E qualquer um pode chegar lá e pegar. As mesas, as cadeiras, os livros, eu utilizei a rede social, as pessoas passaram a me doar. Então, eu cheguei para os presos e falei, olha, vocês já lixaram e pintaram as estantes. Então, aqui está a apostila. Essa apostila eu aprendi hoje na sala de aula que os livros, eles não podem ficar de maneira que o sol bata neles. Como era uma cela mesmo desativada, havia um grades em cima, né? O sol batia direto no centro daquele espaço. Eu falei, então, as estantes, elas têm que ficarem todas na horizontal para o livro o sol não bater no livro. Tem que ter um espaçamento do livro, tudo. Olhos presos, pegaram a minha apostila. Assim. Que legal. 6 horas da tarde, já quase na hora de eu ir embora, chega o chefe da segurança. Um armário, cara grandão, né? Chegou na porta. E eu lá, toda prosa. Agora vou mostrar para ele que a gente já fez um espaço físico, planejamento, as estantes, tudo organizado. Aí ele, legal, dona Kátia, ficou bonito. Mas ele falou aquilo de um jeito meio assim. Eu falei, que bom que você gostou. Ele, não. Eu disse que tá legal, mas assim, gostar e dizer que tem que ficar assim, não pode. Eu falei, como não pode? Não, mas tá tudo errado. Eu não falei para ele, professora, mas eu pensei, como que tá errado? Se sou eu que estou estudando a área das bibliotecas, a tal da biblioteconomia, para fazer tudo de acordo com a regra bibliotecária. Mas respirei fundo e falei, não, mas olha só, eu aprendi lá na universidade, está aqui a cartilha, está tudo certinho, olha, o sol não bate nos livros, eu fiz tudo de modo seguindo a regra bibliotecária. Não, pode até ser a regra aí desse curso da senhora, mas está errado porque não tem linha de tiro. Aí eu, como assim linha de tiro? Ele porque olha só, a senhora colocou as estantes todas na horizontal, se tiver um preso atrás e tiver uma rebelião aqui, ou fizerem a senhora de refém, a gente chega na porta, não tem linha de tiro. O preso pode pegar e fazer a senhora de refém atrás da estante, por exemplo? Não, a gente chega na porta, tem que ter linha de tiro. Eu falei, mas o que é linha de tiro? É o contato visual. Você chega na porta, você tem que enxergar o preso que está dentro da biblioteca. Aí eu falei para ele assim, então tem que ficar tudo na vertical. Ele, tudo na vertical. Eu falei, mas aí o sol vai bater nos livros, vai estragar os livros. Ele, dona Kátia, livro a gente arruma outro, a vida da senhora é uma só. E aí, professora Keila, naquele momento eu compreendi que a técnica bibliotecária ela vai ter que ser reinventada, sim, replanejada, readaptada ou, muitas vezes, guardada numa gaveta
né? Por quê? Porque quando você está numa localidade, eu falo do cárcere, mas serve para qualquer lugar, a regra bibliotecária, ela tem que estar pautada em cima das especificidades de onde eu estou inserido. Para qualquer biblioteca. Ou então, Kátia, ontem eu escutei algo e eu estou com isso dentro de mim. É um convidado que eu chamei para. Porque eu estou fazendo um projeto com os meninos aqui, estou dando aula de inverno sobre biblioteca escolar. E aí eu sempre falo nisso para eles, porque como eu lido com biblioteca para pessoa com deficiência, eu falo para olhar as especificidades, né? E aí ontem eu vi dessa pessoa ele falando assim de humanizar as técnicas. E eu tô absorvendo isso, que é justamente isso. Não adianta você ter uma regra, uma técnica, se você não flexibiliza e humaniza ela. Porque é justamente o que aconteceu com você. Você humanizou a técnica. Eu vou mandar para você depois, professora, e aí você coloca aqui, acho que tem como você colocar Coloco. Ideias Emergentes em Biblioteconomia. É um livro que a FEBAB lançou de modo totalmente gratuito, você pode baixar na internet, né, um e-book, de 2017. O título é Ideias Emergentes em Biblioteconomia, de 2017. Você entra no link da FEBAB, né? Colocado da FEBAB. Neste e-book, eu escrevi um capítulo, né, em que eu falo a biblioteca prisional, 2 pontos, e as 5 leis de Ranganathan. E aí, gente, olha só a ousadia da Kátia aqui. O que eu fiz? Eu provei por A mais B que Ranganathan, seguindo as suas 5 leis, do jeito que elas são, elas não entram no cárcere, elas não passam dentro da cadeia. E aí, ousadamente, né, pretensiosamente, eu adaptei, eu escrevi novamente as 5 leis de Ranganathan, que é o pai da biblioteconomia, em acordo com o cárcere. Por quê? A primeira lei da regra poupe o tempo do leitor. A Kátia foi fazer isso com os presos, toda a prosa. E eu te ajudo para você não perder tempo. Aí o preso olha para minha cara, né? De canto de olho. Que tempo. Dona, o que mais tem aqui na cadeia é tempo, dona. Pelo menos enquanto eu estou na biblioteca, eu não estou atrás das grades. Deixa eu perder tempo aqui dentro. A cada leitor, o seu livro. Né? E cada livro, o seu leitor. Por exemplo, no cárcere, a gente tem que fazer, professora, uma coisa que é pecado na nossa área, censura. A gente tem que censurar, infelizmente. Por exemplo, a gente vive muito de doação. Eu recebi da Universidade aqui de Rio Grande um livro chamado Como Construir Túneis Subterrâneos em Segurança. Como é que eu vou liberar um livro desse? Preso? Sim, não tem como. Golpes mortais com as técnicas das mãos. Gente, um preso, ele consegue construir um artefato lá dentro, às vezes com um pedaço de plástico, um pedaço de madeira, um artefato que acaba sendo mortal. Imagina se o preso aprender que com as mãos ele pode matar, as técnicas certas. Você tem que censurar. Por outro lado, tem livros que os presos querem ler. E aí entram as regras do sistema. Então, assim, olha, dentro do sistema, você muitas vezes tem que fingir que não viu, que não ouviu, e quase sempre ficar de boca fechada, né? Então, tem obras que os presos querem ler, por exemplo, dos direitos humanos, e nem sempre a gente consegue colocar nas estantes. A Kátia é meio abusada, a Kátia coloca no carrinho e leva direto nos pavilhões, mas sem deixar à disposição nas estantes. Por uma questão de ética, eu não vou citar o nome, nem a localização, porque, assim, o meu trabalho ele acabou ganhando asas depois, e eu passei a trabalhar em bibliotecas além da minha cidade. Eu passei a percorrer presídios, né, penitenciários no Brasil todo. E uma vez um agente, né, penitenciário, carcereiro, chegou para mim e falou: Dona, existe aquilo que o Estado coloca como direito do preso, e existe aquilo que nós aqui dentro achamos que é o direito do preso. A gente vai decidir se ele vai receber esse direito ou não. Né? Então, o sistema é complicado, enfim. Então, não são todos os livros, né, que a gente pode, não é? A cada leitor o seu livro, a cada livro o seu leitor. A biblioteca é um organismo em crescimento. Eu até colocando aqui para o pessoal ver, sabe, Kátia? E você pode me chamar de Keila, tá? Não precisa ficar me chamando professora, não. Você é amiga. Não, esse livro aí é legal, porque você pode baixar, e não é só eu, tem vários autores, assim, ideias emergentes, aquilo que emergiu, que surgiu, né? Enfim, é um livro lançado organizado pelo Jorge Prado, né? E lançado pela FEBAB.
Então, a biblioteca é um organismo em crescimento. No cárcere, a gente ainda continua, infelizmente, sempre recebendo doação de obras, né? Nem todas as instituições penais fazem valer a lei de ter uma biblioteca, e às vezes, quando tem, a gente não tem verba para comprar livros, vive de doação. Então, para cada 2 livros que entram por mês na biblioteca, entram 10 presos na cadeia. Nossa. Para cada 5 presos no mês que saem em regime aberto ou condicional ou cumprimento de pena, entram 20, 30. Então, no cárcere, a cadeia é um organismo em crescimento, não a biblioteca. Não a biblioteca. Então, aí eu falei assim, gente, aqui não entra ranganata, não do jeito como está. E aí, neste capítulo, eu reescrevi as 5 leis em acordo com a biblioteca prisional. Só que aí, professora, já na reta final da minha graduação, né? Não adianta, peguei o professor. Não adianta. Já na reta final da minha graduação, e eu continuava enfrentando a resistência da academia, quando eu falo academia, né, da escola de formação, da universidade, continuava, né, falava em biblioteca na prisão e, simultaneamente, paralelo a isso, eu atuava na biblioteca universitária, né, aí como o estágio remunerado e na cadeia de modo voluntário. Então, eu permeava nos 2 lados, né? Eu aprendi, por exemplo, classificação, CDD, CDU, dentro da cadeia, né? Eu tinha pressa, eu queria aprender antes dos outros para poder organizar o acervo da cadeia. Então, uma ex-professora, que era substituta, saiu. Eu digo que eu ganho as pessoas pelo cansaço, né? Para elas se livrarem de mim, elas acabam aceitando. Aí ela aceitou, antes de eu ter a aula de classificação na universidade, ela foi para dentro da biblioteca na cadeia e me ensinou lá para a gente poder organizar os livros, porque eu ainda continuava com aquela resistência da minha escola de formação. E aí chega um menino, na reta final da minha graduação, toda quarta-feira é dia de visita, né, em que as crianças visitam os pais. Então, ao contrário daquela coisa romantizada que você vê nos filmes e nas novelas, em que os presos recebem a família, né, no pátio, ao ar livre, naquelas mesas, aquele piquenique, né? Não é assim. As crianças entram para dentro das celas, as crianças ficam penduradas nas grades. Então, se você disser assim, Kátia, o que até hoje assim, mais te marcou quando você entra na cadeia? O que mais te impactou? Eu vou dizer para você que é isso. É ver aquelas crianças penduradas nas grades todas as quarta-feiras. E o menininho, no final da visita, na hora de ir embora, ele passou e olhou a biblioteca e voltou, puxou o pai pela mão, né, e falou assim, nossa, que legal, aqui onde o meu pai está tem uma biblioteca. Aí eu olhei, oi, tudo bem? Cumprimentei ele, eu falei, você gosta de livro? Aí ele, eu nunca peguei um livro direito na vida. Eu falei, você não vai na biblioteca da escola? Minha escola não tem biblioteca. Aquilo me foi tipo um soco na boca do estômago. Mas peraí, o que eu estou fazendo? Trouxe a biblioteca para o cárcere. Mas e as crianças? E aí eu procurei saber, depois no final da visita, com o pai daquele menino, onde era que ele morava. E aí ele me falou que era no bairro aqui da minha cidade, com alto índice de violência e criminalidade. De cada 10 presos, 8, né, são daquele bairro. E aquilo me impactou muito. E aí, professora, eu estava no final da graduação e eu estava fazendo o estágio curricular obrigatório. E aí o professor, né, do estágio obrigatório chegou e falou assim, bom, reta final, aqui vale tanto quanto o TCC, aqui você vai exercer, né, a sua futura profissão. E aí começou a colocar, fulano, você vai para cá. Como eu já trabalhava na universitária, arriscaram. Eu já tinha a experiência mais ou menos da prisional, e aí o que eles fizeram? Vamos botar você, Kátia, numa biblioteca escolar. Era o que eu queria. Aí ele falou assim, você tem alguma escola que você, né, que você queira ir, tenha em vista? A gente, tenho a escola. Aí ele, mas essa escola aqui não pertence à minha lista porque ela não tem biblioteca. Eu falei, é por isso que eu quero ir para lá, que era a escola daquele menininho, lá daquele bairro de criminalidade. Eu falei, mas é isso que eu quero. Ele, mas isso é loucura, porque o aluno ele vai para fazer um estágio, ele vai ser supervisionado por um bibliotecário. Se não tem biblioteca, não tem nem bibliotecário. Eu falei, mas professor, só que assim, ó, isso eu deixo como outra dica para os seus alunos, para os futuros bibliotecários, para qualquer pessoa. Quando você quer convencer alguém de alguma coisa, procure pautar-se pela legalidade, porque contra leis, contra os regimentos, não há argumentos. Não há. Eu tinha lido o regimento da universidade e o Estatuto do Curso de Biblioteconomia.
No regimento da universidade dizia que cabia tanto ao professor quanto ao aluno zelar pela excelência na sua formação e agregar na comunidade em que a universidade está inserida. E no estatuto do curso de biblioteconomia dizia que o aluno tinha o direito de praticar tudo que lhe foi ensinado ao longo da graduação, ainda durante a graduação. Então, eu juntei aquilo tudo e falei para o professor, olha, eu quero, né, eu tenho o direito de praticar aquilo que eu aprendi ao longo dos 4 anos, que é uma coisa mais justa do que eu começar uma biblioteca do zero, ele, Kátia, são 4 meses de estágio curricular obrigatório. Em 4 meses, se você não conseguir, mesmo que você passe no seu TCC, você vai ficar empenhada. Você quer arriscar? Eu falei, quero. Mas sozinha você não vai conseguir. Aí eu digo que doido sempre está doido, né? Maluco, maluco. Eu arrumei 3 colegas que acreditaram em mim. Aquela professora substituta aceitou usar o CRB dela para ir lá e supervisionar sem cobrar 1 centavo. E eu tenho orgulho de dizer para você, eu não montei uma biblioteca, eu montei 2. Por quê? Porque é uma escola de ensino médio. Uma escola, que nem eu disse para você, de um bairro com alto índice de criminalidade, que na parte da tarde ficam as crianças em vulnerabilidade, restrição com a lei, entre aspas, né, os menores infratores. Então, eu montei uma brinquedoteca para os alunos da manhã, para o pessoal do ensino médio, para esse público, eu montei uma outra biblioteca, né? E aí eu consegui, né, chegar na cadeia, já tinha defendido meu TCC, tudo, chegar na cadeia no último, já encerrando já o ciclo da graduação, olhar para aquele menininho de 9 anos, né, olhando no olho dele e dizer assim, ó, você gostou da biblioteca da sua escola? Tia, eu gostei, que olha o que eu tenho aqui na minha mão, e na mão dele tinha um livro. Ele tinha ido na biblioteca de manhã, levar o livro para o pai de tarde, para dizer para o pai dele que na escola dele tinha biblioteca. Kátia, deixa eu só te perguntar assim, essa estrutura que você fez, porque essas coisas assim tem que contagiar, tá? Eu vou te fazer algumas perguntas mais miúdas, porque eu quero que essa fala sua contagie, porque eu acredito nisso, tá? Eu acredito no fazer. Eu acredito no fazer, tá? Não é fácil, porque eu já comentei com você, né, o que estou estruturando na Associação DAO, não comprei nada, só pelas redes sociais, nós ganhamos mais de 5 mil livros, então é possível, só porque a gente tem que querer fazer. E aí eu quero que você explique só um pouquinho assim, mais miúdo, como que foi o processo, como que a escola deixou você a sala, como que foi a receptividade da escola, esses pormenores, para que esses que forem assistir, entendeu? Percebam o caminho que eles podem trilhar a partir da sua experiência. Assim, ó, eu costumo dizer que humildade, sempre, você não tem que chegar em lugar nenhum, eu quero fazer, não. Eu cheguei lá, né, bati, queria falar com a diretora, me identifiquei, eu falei, eu sou aluna de biblioteconomia, mas falei, na realidade, a minha profissão são as artes plásticas, mas eu acabei enveredando pela área das bibliotecas com a intenção de montar uma biblioteca na cadeia, e na cadeia eu descobri que neste bairro aqui nós temos muitos filhos de presos, e aí ela me disse, é verdade, você não tem noção do que a gente, aqui na escola, o quanto é complicado, né? Porque a criança ela já vem com o reflexo. Eu digo assim, olha, isso vale, né, para todo mundo, em qualquer escola, para biblioteconomia, para a área das licenciaturas, né, para pedagogia. A criança ela é o reflexo do lar. Uhum. Ela vai levar para a escola aquilo que está refletido nela, que vem de casa. Então, a escola, ela tinha problemas sérios. Quando eu digo problemas sérios, é do tipo assim, nós tínhamos crianças que estudavam na escola, mas que fugiam da escola para praticar assaltos na rua, nós tínhamos, sabe, complicado. E ela me falou desses problemas todos, né? E ela falou assim, realmente, a gente não tem biblioteca, a gente não tem verba, a escola está sucateada. O Estado, eu falo do Rio Grande do Sul, professora, mas eu acho que o Brasil todo. O Rio Grande do Sul não faz concurso para a educação desde 94. As bibliotecas públicas e as bibliotecas das escolas do estado, da minha cidade, não tem bibliotecário, porque quem trabalhava já se aposentou e não tem, desde 94, né? A gente está sem concurso. E aí eu falei para ela, digo, olha,
Eu imagino, né, que como qualquer escola do Estado, não seja diferente, vocês não têm verba, vocês não têm nada, a gente não tem nada, Kátia. Tudo que a gente tem é uma sala, né, realmente uma sala onde nós queríamos montar a biblioteca. O que a gente tem lá é um amontoado de obras didáticas, né, da década de 80, de 90, tá? Inclusive, assim, olha, eu até me comprometo depois de mandar para a professora as fotos, né? Se você quiser colocar, ou te mando um link, né? Na época a gente montou até um blog para as pessoas verem, né? E então, assim, olha, era uma sala com pilhas e pilhas de obras, de plásticos da década de 80, da década de 90. E aí ela falou assim, a gente não tem mais nada, e não tem nada para oferecer para vocês, não tem dinheiro, não tem nada. Então, o que você faz quando você quer que aquela pessoa acredite em você, que nem eu fiz na cadeia? Na cadeia, eu peguei o diretor da cadeia e falei, olha, existe a lei. Qualquer presídio tem que ter biblioteca, mas não fazem valer a lei. Imagina você vai ser referência, você vai ser um diretor que os outros vão dizer assim, ó, nossa, olha lá, a cadeia dele tem biblioteca, vamos fazer na nossa. Gente, eu enfeitei o pavão daquele diretor. Diretor da cadeia. Com a diretora da escola foi a mesma coisa. Eu vou dizer, eu falei para ela assim, eu digo, cara, imagina, você tem uma sala vazia, você não tem mais nada. E é isso que vai fazer a diferença. Uma diretora que acreditou na ideia, né, da gente montar uma biblioteca, mesmo sabendo que é obrigação do governo, e que começou sem nada, mas com a força de vontade. Vamos embora, mostra para a comunidade que você é a liderança deles aqui, que você é a única escola deste bairro com tanto conflito. Ou seja, de novo, você trabalha com o ego da pessoa. Você leva. Sim. E aquela coisa, né? Quando você está lidando com pedagogos, né, com professores, é mais fácil, porque eles sabem o poder da educação. Eles leram Paulo Freire, eles aplicam Paulo Freire, né? Então, foi mais fácil na escola, não tive resistência. E aí, agora, para quem é da biblioteconomia e está assistindo a gente, professora, gente, descarte de obra. O povo vai para a rede social e fala que absurdo, jogaram um monte de livro fora. Gente, obra didática da década de 80 e 90, antiga ortografia, com fatos históricos que nem condiziam mais. Vocês não têm noção do que na biblioteconomia é dor de cabeça quando você vai descartar uma obra, né? Quando você vai descartar livro didático. Então, eu levei mais tempo para conseguir autorização para descartar aquela sala lotada de obras didáticas do que mesmo para qualquer outra coisa. De posse, né, da autorização da Secretaria de Educação, o que a gente fez? A gente foi para uma recicladora e nós vendemos. Foram 3 caminhões de obras didáticas. Nossa! E com aquele dinheiro, a gente fez o quê? Comprou acervo novo. E, mais uma vez, rede social. Gente, rede social ainda a gente usa ela para o bem, como tudo na vida. Pedindo doação, pedindo isso. E a mesma coisa que eu fiz na cadeia, eu fiz na escola. Eu fui de sala em sala. No início, as crianças nem perceberam que eu estava lá na frente tentando falar com eles. A segunda vez, nada. A terceira vez, eu peguei um livro de contação de história do meu acervo, e comecei a ler em tom muito alto. Eles estavam gritando, e a professora ficou olhando para a minha cara assim, do tipo, essa mulher é doida. Tá louca. Mais alto. E aí, gente, teve uma hora que eu percebi que a minha voz estava alta demais, porque já não tinha mais o barulho dos alunos. Eu tentei, sabe? E aí eu cheguei para eles e falei, tá vendo, ó? Vocês pararam, porque vocês estavam ouvindo essa história, era uma história sobre bullying, uma história rimada que atraiu eles, que falava de bullying. Vocês pararam. Agora imagina se vocês tiverem uma biblioteca em que vocês possam pegar livros parecidos com esses, que a gente possa fazer uma roda de leitura para gritar dentro daquela biblioteca, porque sim, os autores nas estantes gostam de barulho. Quem gosta de silêncio é bibliotecário, mas sim, eu não sou esse tipo de bibliotecário. Eu acho que biblioteca viva é biblioteca que tem barulho. Quem quer pesquisar, pega o seu livro lá e vai para um canto de pesquisa separado que tem na escola. E aí eu comecei a dar para aquelas crianças, e como eu disse para você, eram crianças das séries iniciais ao ensino médio,
Eu passei a fazer com eles o que eu fiz com os presos. Dar a eles o pertencimento, dar a eles o empoderamento. Um dos grandes problemas dessa escola, e se a diretora ela tem rede social, se ela estiver me ouvindo, ela vai, eu mando as fotos para você depois, era o lixo. O lixo, tá? O lixo no entorno da escola, mas um lixo produzido pelos próprios alunos. E aí entrou a educação ambiental. Não tinha como montar uma biblioteca, porque a biblioteca dava de frente para o pátio da escola, que era tomado pelo lixo. E aí eu trouxe a experiência das artes plásticas, e o que eu fiz? Hoje vai ser o dia da coleta. Limpamos todo o pátio da escola. Tia, e aonde que a gente coloca? Na caçamba do lixo? Não. Nós vamos transformar esse lixo em arte. E aí fizemos uma montanha na entrada da escola, né, mostrando o lixo transformado em arte. Essa montanha, né, mostrando para eles, era o lixo que estava na escola produzido por você. Né? E aí a gente foi e colocou, imagina se nós pudéssemos transformar em arte todo o lixo que a gente produz. Mas, por outro lado, tendo a consciência, né, de que se eu não quiser uma montanha no meu caminho, se eu não quiser algo atravancando o meu caminho, então o que eu faço é colocar o lixo onde é para colocar o lixo. Porque essa escultura, essa montanha, nós fizemos na entrada da escola. Para você entrar, você tinha que andar de ladinho, contornar a montanha. A intenção era essa, mostrar que o lixo estava obstruindo o caminho. Né? E aí, tudo que nós achamos de papel, de jornal jogado, e o que eu fiz? Eu peguei, eu não sei como é que vocês chamam aí, se é carteira, aqui a gente chama de classe, as mesas, as cadeiras. De carteira mesmo. Aí, o que eu fiz? Eu peguei jornais e tudo e expliquei para eles a técnica da colagem. Cola, né? Cola com papel. E aí eles pegaram e reciclaram todas as cadeiras, todas as mesas da sala de aula, e em cada mesa, em cada cadeira, eles escreveram o nome deles, porque eu falei, você é um artista. Você criou essa mesa, você criou essa cadeira, então você é o artista dela. E aí, sabe o que acontece quando você faz isso? Aquele aluno se sente responsável. Ele ia todo dia, aquele aluno ele ia todo dia naquela sala de aula onde estavam as cadeiras e a mesa que ele reciclou, que ele era o artista, para saber se ninguém estava danificando, ninguém estava sujando. Então, assim, lá, eu não vou escrever na sua, não vou, mas você também não faça o mesmo na minha. Porque artista não quer ter a sua arte, né? Que é o pertencimento que você está falando, né? Quer dizer, ele, além da consciência, né? Você deu um lugar de pertencimento para ele, né? E assim, olha, hoje, isso foi, como eu disse para você na reta final, 5 anos depois, aqueles alunos me marcam nas redes sociais, eles me marcam no Instagram, tudo quanto é lugar, né? Passei no Enem. Olha, estou entrando para a faculdade. Da mesma forma que alguns me marcam dizendo, olha, infelizmente, né, fulano, né, levou 6 tiros na cabeça essa noite, né, infelizmente. Então, é assim, olha, não vou dizer para você que a parte, né, tipo, se é que eu tivesse feito mais, né, porque depois disso, eu continuei trabalhando com eles de modo voluntário no projeto Mais Educação, justamente porque é o que eu sempre digo, se você investir na biblioteca escolar, pegava para mim, filha. Se você investir na biblioteca escolar, se você investir nessa molecada, quem sabe, professora Keila, a gente não está evitando que o cárcere não fique tão cheio. Quem sabe a gente não vai estar evitando que um adulto tenha que conhecer o livro na biblioteca da prisão. Com certeza. Se você já está na cadeia, a biblioteca é um direito seu, ok, vamos batalhar por isso. Mas para essa molecada, sabe, é lá na biblioteca escolar que começa tudo. É lá, né? Então, eu não desisti deles, eu continuei com e apesar de tudo. E aí, o que eu fiz? Eu peguei a compilação, né? Compilei tudo que eu tinha feito com os presos, com as crianças, com as comunidades. Na minha concepção normal, natural, o que é o nome disso? Biblioteconomia social. É o fazer bibliotecário do povo e para o povo. Ou seja, não é um menosprezo à técnica, não. Porque você só vai fazer a biblioteconomia social de conhecimento da técnica, de posse da aplicabilidade da técnica. Mas lembrar que a técnica por si só, sozinha, ela não produz efeito. Ela tem que ter o contexto social. Ela tem que ser, não é organizar a biblioteca, organizar os livros
para mim, bibliotecário para bibliotecário. Não é organizar os livros para a instituição, é para a comunidade que está inserida. Respeitando, Moldar. Respeitando a acessibilidade. Biblioteca é para todos, não é, aqui só entra fulano, ciclano, tem que ser assim, não, é para todos. Isso, para mim, é biblioteconomia social. É quando a gente usa o nosso fazer bibliotecário voltado às comunidades. Só que aí, quando eu fui colocar isso sob forma de pesquisa, a academia chegou na minha qualificação e falou: isso não existe. Você é um termo que você tirou da sua cabeça, romantizou e quer aplicar a uma classe inteira. Só que aí eu deixo também como dica, né, para quem está fazendo biblioteconomia ou tá enveredando no mestrado, seja lá onde for, em ciência a gente nunca deve dizer que algo não existe. Alguém pode ter pesquisado, alguém pode ter feito. Ciência, nada é fechado. E o que eu fiz? Eu não desisti conforme me foi orientado na qualificação. Você não desiste, né? Não é não desistir. Você não desiste. Não, para mim, assim, ó, isso não dá, me dá 5 minutos que eu vou ver se eu, sabe? Consigo. Eu peguei, mais uma vez, usando as redes sociais como ferramenta. Fui para o Google e descobri que a biblioteconomia social, ela tinha conceito no México, na Espanha, na Argentina. Quem são aquelas pessoas? Na época, né, o pessoal já tinha acabado o Orkut, estava todo mundo no Facebook. Eu falei, será que esses autores não estão no Facebook? E estavam. E aí eu com a cara de pau, adicionei e expliquei para eles. Sou aluna de biblioteconomia do Brasil, e aqui no Brasil o povo quer saber, diz que não existe biblioteconomia social, e eu acredito. Por quê? Eu tenho a experienciação. Eu pratiquei, só que eu preciso agora dar nome. Eu preciso conceituar isso no Brasil, para provar que o que eu fiz era biblioteconomia social. E aí eu não só tive a ajuda deles, como eles me mandaram material, tudo em espanhol. Eu tinha uma prima minha que era professora de espanhol. Essa minha prima me ajudou, porque o Google ele te dá uma noção, mas não te dá. Essa minha prima traduziu. E aí eu trouxe para o Brasil professora Judite Ayala, do México, professor Felipe Menezes Telo, da Espanha, professor Júlio Jatuf, da Argentina. Dezembro de 2014, a Kátia se torna, então, a primeira pesquisadora brasileira a dar conceito ao termo da biblioteconomia social. Terminou, era romantizado, né, Kátia? Terminou o meu TCC, eu cheguei na cadeia, contei para os presos, né? E aí é isso aqui. O que a academia, deixa eu ver aqui, o que a academia queria de mim? A academia queria que eu fosse, né, pré-escolar, queria que a Kátia fosse para a comunitária, queria que a Kátia fosse, né? Queria que a Kátia fosse para a pública, só que a Kátia estava aqui, ó. A Kátia estava aqui. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é assim: se você for por onde todo mundo vai, você é mais um seguindo no mesmo caminho. Se você for por onde ninguém se atreve a ir, porque é difícil, porque é complicado, e mesmo assim você acredita e você vai, pode dar certo. E aí você vai olhar para trás e dizer: vem que dá certo. E foi o que aconteceu. Eu quero ler uns comentários para você enquanto você bebe uma aguinha. E aí, para você, porque assim, tem muita gente deliciando com o que você está falando, né? E a Leonora Souza, ela fala: Kátia Lindman, você é um diferencial para que os profissionais se espelhem e para que realmente façamos nosso papel. Eu também acredito nisso, né? O que você tem falado. É o nosso papel social que muitos bibliotecários se apoderam. É fazer a diferença. A diferença, é fazer a diferença. E a Tatiane, né, boa tarde, que história e que determinação, né? Realmente, você é muito determinada. Eu achava que eu era, gente, até conhecer a Kátia, aí eu vi que não. Tá? Acreditar, né? Acreditar. E a Tatiane, ela coloca assim: você passou por alguma situação de medo por estar em um presídio com detentos, sendo que dentre estavam ali alguns muito perigosos? Assim, olha, vamos primeiro falar dos dados estatísticos, porque não é nem passado, né? Porque eu continuo atuando no cárcere, né? Continuo, ainda de modo voluntário, porque, infelizmente, a nossa profissão não existe no Departamento Penitenciário Nacional. Quando tem concurso para você trabalhar nas prisões,
tem pedagogo, médico, dentista, psicólogo, assistente social, mas não tem bibliotecário. Então, todas as nossas atividades são feitas de modo voluntário e nada mudou de lá para cá. Infelizmente, nós continuamos Deixa eu te perguntar uma coisa. Aí vocês não têm, então, como cargo agente cultural, não? Não. Não? Ah, tá. É só para... Tá. E não é aqui não, professora, a maioria do Brasil, né? Aqui no estado não tem o cargo de bibliotecário, mas aí, quando tem concurso, entra-se como agente cultural. Entendeu? Mas a porta de entrada seria não só para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil como um todo, os concursos para bibliotecário de Estado. Porque aí. Cortou um pouquinho, Kátia. Kátia. Oi. Isso, paralisou um pouquinho. Então, assim, o meu voltou, então eu vou dar continuidade até a professora queira voltar. Então, assim, nós temos concurso para o Estado. A penitenciária do Estado, a escola, né? Você trabalhar numa biblioteca do Estado, então não faria diferença. A própria Secretaria de Educação poderia colocar você. Mas Rio de Janeiro, por exemplo, 30 anos sem concurso para bibliotecária do Estado. Então. Rio Grande do Sul, caminhando para os 30 anos. Né? O Brasil todo, a gente está assim. Mas voltando à pergunta, é assim, nós somos, né, há muito tempo, infelizmente, a terceira maior população prisional do mundo. 832 mil presos. A gente só perde para os Estados Unidos e para a China. Sobre a colega colocou ali sobre que nós temos muita gente perigosa. Ao contrário do que acha o senso comum, não temos. Desses 832 mil presos no Brasil, 11% são de crimes hediondos. 11%. Crimes sexuais, assassinos, né? Enfim, latrocínio, né? Roubo seguido de morte, 11%. A grande massa do cárcere é o tráfico. É o tráfico, gente. Sabe? A grande maioria que está lá é tudo, né, oriunda do tráfico. E aí a gente vê na televisão assim, caramba, prenderam o chefe do morro tal, prenderam o dono da boca. Gente, prenderam o peixinho. O peixinho. O dono da boca, o cara que fomenta a droga no Brasil, o cara que alimenta, que ganha dinheiro com a violência e com a criminalidade, ele não mora na favela, ele não mora no morro. Ele mora nos bairros de classe média alta. Esse cara nunca usou uma arma na vida. Ele usa terno e gravata e uma caneta. E sabe onde é que ele está? Sentado nas cadeiras do poder. Ele nunca vai ser preso. Então, a gente finge que prende, né, o chefe fulano de tal, exatamente para... Travou de novo. Vamos esperar, pessoal, que deu travou outra vez a internet dela. Aí, é que travou de novo sua internet. Pode continuar. Eu pergunto para vocês, eu não sei se vocês viram, né? Infelizmente, semana passada saiu nos noticiários um rapaz negro de um bairro pobre, né? Que foi preso com 10 gramas de maconha. Primeiro que ele não estaria, ele nem precisaria ser preso, porque isso se enquadra na lei de... É como se ele fosse usuário, né, consumidor. Sim. Mas ele era negro de noite no local suspeito. Então, assim, primeiro você prende, depois você vê se é inocente ou não. Só que, enquanto pegaram ele e levaram para averiguar se realmente, né, ele era só um usuário ou não, ele pegou Covid dentro da cadeia. E morreu. Nossa. 19 anos. Tragédia. Isso aconteceu, isso foi semana passada, né? Foi muito noticiado e tudo, né? E aí eu pergunto para vocês, o que aconteceu com os proprietários do helicóptero com 0,5 tonelada de cocaína? 0,5 tonelada de cocaína. Se vocês não sabem, para relembrá-los, e é uma coisa que foi recente, foi em 2017, eu digo para vocês, ganharam, na época, né? Esperar de novo, pessoal. Essa questão de conexão, a gente tem que ter paciência, né? Conexão é assim mesmo.
Mas o que aconteceu? A conexão não deixou. Eu costumo dizer, professora, que só enfrenta problemas quem faz. Então, enfim, o que aconteceu? Foi o último ano do governo Temer, o dono do helicóptero ganhou um cargo no governo. 0,5 tonelada de cocaína. Podem pesquisar aí no Google. E esse cara continua até hoje no governo, mesmo tendo trocado o governo. Então, assim, tudo vai depender de quem é você. Se você é um negro que foi pego de noite com 10 gramas de maconha, você vai jogado lá na cadeia. E as relações que você tem, né? Os contatos que você tem. Agora, se você usa um terno e uma gravata e você está no poder, um helicóptero com 0,5 tonelada, 500 quilos de cocaína... Você ganha um cargo no governo. Não deu nada, né? Então, só para desmistificar que o cárcere ele não é todo feito, né, por essas pessoas perigosas, não, 11%. E já aconteceu, sim, já aconteceu de eu passar, por exemplo, a biblioteca da cadeia. Lembra que eu falei lá no início que ela era uma cela desativada? Sim. Foi feita uma operação da polícia de, como é que chama? O BOP, né? De operações especiais, que estavam desconfiados dos próprios agentes estarem facilitando a entrada de coisas dentro da cadeia. Então, a cadeia não sabia que haveria aquela... Quando eu digo a cadeia, nem os presos, nem os agentes, ninguém sabia que ia ter aquela operação, que foi uma operação surpresa. Então, quando o BOP entrou, né, as operações especiais entraram, pegou todos de surpresa. Por quê? Porque quando a Cátia chegava para trabalhar, eles sempre me falavam, está tudo tranquilo, a senhora pode entrar. Por quê? Porque a biblioteca fica no centro da cadeia, né? No centro. Ela liga todos os pavilhões, não é uma biblioteca externa da cadeia, não, fica no meio dos pavilhões. Então, tudo tranquilo, beleza, a Cátia ia, porque se houvesse qualquer coisa, não teria como eu sair. Porque para eu sair, eu teria que percorrer lá dentro vários pavilhões. Então, sempre me diziam, tudo tranquilo. Ah, dona Cátia, olha, hoje não vai dar para a senhora pegar a chave da biblioteca, nós vamos bater grade. O que é bater grade? É quando você coloca todos os presos para o pátio e os agentes entram para dentro das galerias para atrás de droga, de armas, enfim, geralmente gera conflito. Então, sempre naquela tarde, foi uma tarde tranquila, me deram a chave da biblioteca, tá tudo bem. Do nada entra o batalhão de operações especiais, passam na biblioteca. A biblioteca ela tem uma sala, uma porta grossa de chumbo, uma portinhola, uma janelinha pequenininha, e o cara fala assim, dona, vamos trancar a senhora por fora, tá? Que a gente precisa fazer uma operação. E me trancou por fora, então a porta estava sempre aberta. Naquele dia, pela primeira vez, eu tive a sensação de que era estar presa. Né? Eu fiquei sentada, olha, gente, não é no sentido romantizado, mas nunca os autores estiveram tão silenciosos. Naquela tarde, o silêncio daqueles livros me incomodava, porque eu estava presa ali dentro. Na cadeia, o preso, quando está apanhando, ele não pode gritar, ele não pode nada. Se você só escutava aquilo, e eu olhava para o chão e eu via, sabe, água com sangue escorrendo assim. Se você entra na cela de um preso, tudo que você encontra lá, tem que aparecer o dono. Mas se é jogado no pátio, não é de ninguém. Então, eu via da janela, aquela janela, né, que batia o sol nos livros, eu sentada, eu via a chuva de objetos, aquilo tudo caindo, tudo que vocês possam imaginar. E o silêncio só era quebrado pelos gemidos. Eu sempre incentivei, seja nas rodas literárias dentro da biblioteca, ou quando eu pegava o carrinho da prisão, o carrinho de biblioteca e ia nos pavilhões, eu sempre incentivei os presos à produção literária. Leiam e escrevam o que vocês acharam dos livros. Seja o que for que você vai escrever, qualquer coisa, mesmo que é para dizer que você não gostou do livro, mas incentivar eles à produção literária. Naquele momento, professora, a única coisa que eu consegui fazer para me acalmar foi escrever. Foi fazer aquilo que eu pedia aos presos para fazer. E eu comecei a escrever, e eu tenho até hoje isso, assim, sabe? Esses escritos. Eu escrevia tudo que estava acontecendo ali, naquela tarde, para ver se eu, de alguma forma, me acalmava. Até que 1 hora, mais ou menos, depois, aí chega uma outra equipe da polícia para me buscar. Aí abriram a porta, aqueles cães, né? Os cães parecem que têm sangue nos olhos, assim, aqueles cães babando, aqueles cachorros, né?
e os escudos, e aí eles me levaram, né, 2 policiais com escudo, me levaram ali atrás, enfim, eu saí, foi só essa vez também, foi só uma vez que eu passei, não foi uma espécie de rebelião, mas foi quando a polícia entrou e aí colocou agente penitenciário na parede, colocou preso, enfim, foi só essa vez também, depois nunca mais eu tive problema, muito pelo contrário mesmo. Já aconteceu em ocasião assim, uma vez eu saí do cinema com as minhas filhas, tarde da noite, tudo, e eu senti, né, que a gente ia ser assaltada, a gente gelou, até que o cara que estava de boné, ele atravessa a rua, vai do outro lado e faz assim para mim. Isso foi uma noite de sábado. Segunda-feira eu chego na cadeia, né, para trabalhar, e entra um cara e fala assim, olha, fulano mandou pedir desculpa para a senhora, porque ele disse que não lhe reconheceu, mas quando ele viu que era a senhora, ele desistiu de lhe assaltar. Dentro da cadeia, o irmão dele já sabia. O cara que ia me assaltar é um ex-presidiário, e o irmão dele estava na cadeia. E o irmão dele foi na biblioteca me pedir desculpa, dizendo que o fulano ia me assaltar, mas me reconheceu e atravessou a rua, né? Então, assim, foi só essa vez, eu nunca tive problemas mais, muito, muito, muito pelo contrário. Eu digo que eu devo tudo ao cárcere, porque a partir da cadeia eu passei a conhecer, a saber que as bibliotecas escolares também precisavam de biblioteconomia social. De posse das escolas, eu descobri que aquela comunidade também precisava, né? Porque assim, olha, tudo está interligado. O preso ele tem um filho, a família dele também está desagregada. Então, assim, olha, a biblioteconomia social é propiciar com que todos tenham acesso ao livro. Então, eu percebi que tudo vai além do cárcere. E aí eu passei a percorrer esses bairros em vulnerabilidade social. O meu trabalho foi ganhando amplitude, eu saí do Rio Grande do Sul e eu passei a viajar ao Brasil e eu fui trabalhar no Nordeste. E aí chegou um ponto que a Kátia andava, né? Mochila nas costas, mala na mão cheia de livro. Em 2018, para vocês terem uma ideia, meu trabalho ganhou uma amplitude tão grande que eu percorri 21 mil quilômetros do Brasil. A gente saiu numa biblioteca itinerante, um furgão, uma van adaptada. Imagine o furgão do Scooby-Doo, só que sem banco, sem nada, né? Aí, no lugar dos bancos, foram colocadas estantes, ali dentro tinha e-book, tinha computador, a gente ficava uma semana em cada comunidade, A mostrando... gente quem ia com você? Era um projeto chamado Buck Truck, para uma empresa de Porto Alegre, é uma empresa VR Projetos que trabalha com projetos da Lei Rouanet. Eles trabalham com a parte cultural, né? Tanto que a empresa já fala projetos culturais e sociais transformadores. E eles estavam atrás de uma bibliotecária que aceitasse percorrer comunidades carentes, comunidades de violência, localidades em que o livro e a leitura não tinham chegado. E aí, como é que o meu nome chega para eles? Quem faz mediação da leitura no cárcere está preparado para fazer mediação da leitura para qualquer lugar. E eles me chamam para trabalhar com eles, e aí o trabalho deles ele é o Brasil todo, né? E aí eu fazia um estante de histórias, que era você leva uma estante com livros para a comunidade, coloca a estante lá, organiza a técnica, né, a bibliotecária, e depois você apresenta os livros e a leitura para aquela comunidade, você faz mediação da leitura, familiarizar aquelas pessoas com o livro e a leitura. Depois foi a estante, né? A estante não, a sacola literária, que de sacola não tinha nada, era uma mala também, com 200 livros. E até que eles resolveram usar e falar assim, por que não o Buck Truck? Biblioteca itinerante. E aí nós saímos daqui da minha cidade, extremo sul do Rio Grande do Sul, já quem vai para o Uruguai, e terminamos lá em Goiás. Aí em Goiás, na sua terra. Aqui em Goiás. Terminamos em Goiás. Me corrija, acho que se eu estiver falando o nome da cidade certo. Lusitânia, bem ali, de divisa com o Distrito Federal. Isso. Perto do Paraíso, ali naquela região. Aí, só que lá em Lusiânia, nós fomos, não foi para a cidade. Lusiânia já é pequenininha, né? Mas sabe para onde que a gente foi, professora? A estrada de chão, lá onde tem as plantações, as fazendas agrícolas, para os filhos, trabalhar com os filhos dos plantadores de arroz, filhos dos plantadores, né? De a parte. Então, assim, olha, o que a gente. Só que assim, a gente saiu e foi parando, cidade de cidade. Praça pública, asilo, hospital,
do tipo assim, só localidades em que as pessoas não tinham acesso ao livro e à leitura, porque a gente ficava uma semana as pessoas podiam pegar o livro emprestado, devolver o livro, as crianças pegavam um tablet encantadas, nossa, mas aqui dentro tem um livro, sabe? Usavam o computador. Então, foi assim, um ano inteiro fazendo isso. E eu costumo dizer assim, ó, não adianta, tudo está interligado. A Kátia estava numa praça de um bairro muito pobre, com muita criminalidade, tanto que é um bairro que depois das 18 horas, ele fala que qualquer pessoa de fora aqui não fica andando, circulando, no meio de uma praça, com o furgão biblioteca aberto, porque aí a gente baixa ele tem mesinha, a gente coloca os tapetes, e a gente começa ali, né? Pego o microfone, eu faço contação de história, eu falo para o pessoal, pode entrar, pega um livro, né? Anota o nome, vamos popularizar o livro e a leitura. E quando eu vi, estava cheio de gente sentada no chão, nos bancos, aquela aglomeração. Do outro lado da rua, eu percebo que tem vários homens encostados na parede, com enxada, com pá, com marreta. E quando eu termino a minha atividade, eles estão aplaudindo. E eu achei aquilo muito interessante, porque eles estavam do outro lado da rua. Terminei a minha atividade, tirei o microfone, atravessei a rua e fui lá cumprimentá-los, porque eu percebi que eles tinham parado o trabalho deles para me assistir. Era uma pedreira, né? Um negócio de pedreira mesmo, de quebrar pedra, de mármore, essas coisas. Aí, quando eu estiquei a mão para cumprimentá-los, eles não estenderam a mão para mim. Eles olharam para mim e falaram, a senhora não sabe quem é a gente para querer apertar a nossa mão. Eu falei, mas para mim o que me importa é que vocês são pessoas que pararam o trabalho de vocês na pedreira para me assistir e no final aplaudiram. Qual o problema de apertar a mão de vocês? Nós somos presidiários. A gente está aqui trabalhando, mas está vendo que está cheio de guarda na nossa volta, a gente trabalha na pedreira e dorme na cadeia. Aqui a gente faz remissão de pena. Aí eu falei, mas então vocês estão apertando a mão da pessoa certa, porque eu também trabalho na prisão. Aí comecei a falar do meu trabalho para eles e continuei com a mão estendida, até que um deles se aproximou e apertou na minha mão. Quando um apertou, todos vieram apertar. E aí eu cheguei para eles e falei assim, olha, com quem que eu tenho que falar, porque eu quero levar vocês dentro do fogão. Vocês já entraram no fogão biblioteca? Aí eles falaram, a gente nunca entrou numa biblioteca, que dirá no fogão biblioteca. Mas tem que ver o chefe da segurança. Aí pronto, aí você já sabe como é que é a Kátia, né? A Kátia chega para o chefe da segurança e fala, expliquei o projeto e tudo, ele, cara, já pensou? Olha que bacana, os caras estão aqui quebrando pedra para remir pena, né? E eles pararam no momento do intervalo deles, que eles podiam estar sentados, eles podiam estar comendo, estar bebendo, jogando conversa fora, mas eles pararam no intervalo deles para me assistir. Imagina você acompanhar, levar eles para entrar dentro de um fogão biblioteca. Olha que bacana, porque você é o responsável deles, isso é uma coisa que vai somar para você. E comecei a encher o pavão daquele cara. E aí ele foi e autorizou. E eu consegui levar todos os 6 presidiários para dentro do fogão. As minhas redes sociais, gente, elas são públicas, tá? Não tem nada privado. Eu faço isso porque quem me adiciona é porque realmente quer ser meu amigo. Porque curioso não precisa me adicionar, pode entrar. Então, assim, se vocês entrarem tanto no meu Instagram quanto no meu Facebook, tudo isso que eu estou falando para vocês, as fotos estão lá. Eu tirei uma foto com a devida autorização, com os 6 presidiários abraçados na frente do fogão biblioteca, tá? E desses presos, eles, durante a semana, eles já estavam em preparação para a liberdade. Então, durante a semana, eles trabalhavam na pedreira, dormiam na cadeia de noite. Fim de semana, eles estavam de folga. No domingo, era a despedida da gente de cada comunidade. Domingo, chega aquele preso que já tinha autorização para ir para casa, com a esposa e os 3 filhos, dizendo, eu precisava trazer meus filhos antes de vocês irem embora, porque eu não podia falar para o meu filho do que é um furgão biblioteca se não pudesse trazer ele para estar no mesmo lugar, sabe? Então, olha que bacana. O cara foi lá e levou toda a família dele, né? Então, isso é recompensador, né? Assim, a gente, quando faz esses trabalhos sociais, isso motiva, né? Isso é como se fosse o nosso combustível, né? Eu não né? consegui ler o que estava aí na tela, se você puder botar aqui. Para você. Primeiro, lá em cima, porque ela fez 2 comentários, a Trícia, né? Deixa eu ler aqui para você. Aqui, primeiro, ela colocou: os profissionais visionários sempre são chamados de loucos. O olhar diferente assusta.
Você comentou um pouco a respeito disso, de quando chegou você. E a resposta que eu dei para a Trícia, né, Trícia, a resposta que eu dei, Trícia, para a universidade, né, para a minha escola de formação, é que o que hoje é tradicional na biblioteconomia um dia foi novo. Né? Então, assim, não tem por que a gente ter este medo. Eu não entendo, eu juro que eu não entendo. Hoje eu fico muito feliz de saber que já se fala, o termo biblioteconomia social, ele é falado usualmente. Mas, assim, olha, num período muito recente, né? 5 anos, você tem que ouvir, né? De pessoas que, em tese, deveriam ali, né? Te dar o exemplo, né? Dizer que algo não existe, olhar para você como se você fosse uma pessoa louca, querendo, né, criar um termo, trabalhando em cadeia, né? Então eu digo assim, gente, pelo amor de Deus, o que seria do nosso mundo se não fôssemos loucos? Nossa, o que nós teríamos de inovação? O que nós teríamos de humanismo? O que nós teríamos se não fôssemos loucos, se não fossem as pessoas que arriscam, que acreditam num sonho e que seguem em frente, mesmo sendo taxados de loucos? O que seria de nós, o que seria da sociedade, se nós fôssemos compostos apenas, né, de pessoas normais? É porque tem pessoas que acham que para fazer tem que ser tudo muito estruturadinho, seguir aquela linha, né? Se não tiver tudo nos seus quadradinhos certinhos, aí elas acham que não é possível fazer. Né? E depois eu quero compartilhar com você também, que eu ganhei estantes, ganhei impressora, ganhei, a gente não, porque a associação não tem dinheiro. A associação já é uma organização não governamental, vive de doações. Você vai para dentro de uma associação dessa já sabendo que não tem recurso. E aí você tem que meter a cara, igual você meteu a cara a pedir. A gente tem que fazer isso. Não tem como ter vergonha, né? E seguir alguns parâmetros, buscar leis de incentivo à cultura que às vezes não temos, não é, Cátia? Se for ficar esperando lei de incentivo à cultura, quando você vai colocar um projeto, às vezes? Né? Ainda mais agora, né? Que infelizmente a gente está vivendo um cenário político. Nunca tivemos um governo que valorizou tão pouco a educação como este, né? Então, sim, complicado. E a Trícia faz um outro comentário, que é esse é maior. Só quem faz o que ama verdadeiramente entende o quanto é válido passar por situações de risco deste nível a fim de pôr em prática o papel de agente social e transformador que a sociedade demanda. Sim, ser educador social é uma arte, né? Você é artista. Eu não sei, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, e como eu disse para você, começou pelo cárcere, né? Mas foi além do cárcere, tudo vai além do livro da leitura, né? Enfim, eu não sei explicar para vocês, mas assim, na minha concepção, primeiro o livro e o povo, né? Independente da profissão do bibliotecário, primeiro que a gente tem que lutar para que o povo tenha acesso aos livros. Se houver livro e se houver povo, tem a biblioteca. Mas se tem livro, tem povo e tem uma bibliotecária, tem a biblioteconomia. A biblioteca ela não precisa de paredes, ela não precisa de parede, ela só precisa de povo e de livro. Isso mesmo. Então, a Simone Silva aí fala que exemplo de profissional. Nosso país está muito carente de pessoas com este coração lindo e com sensibilidade. E com vontade de fazer. E uma coisa que eu deixo assim, né, como mensagem para todos, às vezes você, mas eu não sei, eu queria trabalhar com isso, mas eu não tenho um projeto. Gente, começa na sua rua, começa com o teu vizinho do lado. Nós estamos vivendo agora, nesse período de pandemia, uma coisa que é muito louca, assim, olha, a gente está praticamente vivendo, né? Aliás, sobrevivendo, né? No meio desse caos, por meio da tecnologia. Mas nós temos brasileiros, gente, que tem o celular, que tem dados móveis e não sabe utilizar a informação. Nós temos pessoas, gente, que tem ali o Google, que é uma janela para o mundo, a web é uma janela para o mundo. E essas pessoas acham que ter internet é Facebook. Então, o que você faz? Ajuda o teu vizinho, ajuda quem você precisa a encontrar informação, combata como ninguém a desinformação, sabe? Ajuda o teu vizinho. Gente, eu sentei em caixote de feira para ajudar as pessoas que não sabiam entrar ali no aplicativo da Caixa Tem, sabe? Pessoas que tinham tudo, só não sabiam como utilizar, né? Então, assim, olha, começa na sua rua, começa com teu vizinho, né?
Cara, pega, sei lá, um fogão velho, uma geladeira velha, enche de livros e coloca na entrada do teu bairro, sabe? Pega a mercearia, o açougue, o mini mercado, conversa com o dono daquele estabelecimento, sempre enchendo, né, pintando o pavão dele, dizendo: olha que bacana, se a gente pegar os caixotes de feira e encher de livro aqui, o pessoal vai ver que o seu comércio está incentivando a cultura, o seu comércio está incentivando a informação. Em tempos de pandemia, a pessoa vai pegar um livro aqui, vai para casa, vai ler, já vai ficar melhor e tudo. Cara, caixote de feira cheio de livro. Aí a pessoa vai falar assim: nossa, eu tenho um livro lá em casa, eu vou doar, vou deixar aqui. E aí você mostra para aquele comerciante que, né, que aquilo para ele vai ser show de bola. Então, gente, é tão fácil trabalhar pelo social, é tão fácil, que nem Sim. sempre demanda dinheiro, mas demanda única e exclusivamente de você acreditar, e de você querer e de você batalhar, sabe? Mas não precisamos de grandes coisas para trabalhar, né, com o social, precisamos apenas do querer, né, de acreditar e correr atrás. Eu acredito, igual a Simone falou, sensibilidade. Aqui no Isso. início, aqui em Goiânia, no início da pandemia, tinha uma enfermeira, só que ela não quis que divulgasse nas redes. Ela foi para a porta de um hospital aqui, que é o Hospital do Câncer, para deixar o celular dela disponível para aquelas pessoas que estavam contaminadas, não tinham dinheiro para se comunicar com a família, e aí ela ficava ali esperando alguém que quisesse usar o telefone dela. Então, isso é uma forma de fazer social, né, naquilo que ela poderia fazer para as pessoas que não tinham acesso, né, ao Gente, telefone. olha que triste o que essa pandemia nos revelou. A gente descobriu que nós temos brasileiros invisíveis, pessoas no Brasil que não tinham nem CPF. Pois é, CPF, gente, CPF. pois é. E aí você não tem dados estatísticos, a gente querendo ou não, nós somos números, essas pessoas estão de fora, excluídas, invisíveis, igual você falou mesmo, invisíveis. Então, por exemplo, eu já percorri localidades, principalmente do Nordeste, porque eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui neste lugar? Dizendo para essas crianças: leiam, o livro empodera, olha, nós vamos largar aqui, montar um espaço de leitura para você, vamos deixar livro aqui. Quando eu olhava em volta, gente, eram crianças que estudavam em localidades que não tinha quadro negro porque não tinha parede. Não tinha parede. O teto era feito de palha, o chão era de barro. A Kátia, fazendo contação de história, tem inclusive foto nas minhas redes sociais. Eu tô assim de um jeito que eu sou muito assim, eu sou muito grandona, gente. Eu tenho 1,75 m, assim, eu sou grandona, eu sou espalhafatosa. E a Kátia, naquele dia, fez interação parada, porque se eu desse um passo para trás, eu caía na ribanceira. Se eu desse um passo para o lado, eu caía no rio. Meu Mas era o Deus. único lugar que tinha para eu interagir com as crianças. Sabe? Na margem da frente era o Rio São Francisco, né? Naquele rio, as crianças estavam tomando banho, as mulheres estavam lavando louça, outras estavam lavando louça, o gado estava bebendo água. Não tinha saneamento básico, professora. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui, gente? É louco isso. Como é que eu vou dizer para esse povo, né, falar do livro, se são pessoas que não têm saneamento básico numa escola, né, que só tem teto de palha, não tem parede, não tem nada. Mas aí, né, eu sempre conto essa história para todo mundo, da menininha de 9 anos, porque ela pega o livro, a gente pega o livro, a gente procura deixar sempre naquela associação comunitária, na igreja, sempre tem um núcleo que é o que gere aquela comunidade. Naquele caso, tinha uma associação comunitária. Aí a menininha, 9 anos, ela pega o livro, né? E ela coloca, agarra o livro aqui, né? E fala assim, ó, vocês falam muito para ir desse lado aí de Nordeste, para Goiás, o Oxe, né? O tal do Oxe, né? Poxa. Aí ela, Oxe, minha tia. Então, assim, ó, eu vou para casa, eu vou dormir, quando eu chegar amanhã, o livro vai estar aqui na comunidade, né? Eu falei, tá, e o livro é de vocês, a gente trouxe para vocês. Ela, então, eu vou dormir, tia. Mas assim, quando eu chegar aqui amanhã, o livro vai estar aqui. Aí na cabecinha dela, eu pensei, se ela dormir, acordar e voltar lá na associação da comunidade, o livro estiver lá, então é porque aquilo é deles. Né? Eu fiquei imaginando quantas coisas não deve ter passado por lá só para maquiar e foram embora, nem enfim. Eu falei, não, o livro vai estar aqui amanhã. Eu falei assim, mas você gostou tanto assim do livro? Ela, oxe, minha tia, essa coisa de que faz até a gente sonhar, né? Nossa, eu viajei, nem parecia que eu estava aqui.
E aí, gente, naquele momento, eu enchi meu olho de água. Eu também enchi o olho aqui agora. E a lágrima começou a correr. Aí ela ficou tão sem graça que ela falou assim, oxe, minha tia, mas o que eu falei? Que eu deixei a senhora vexada, né? Aquele jeito, aquele sotaque do povo Bahia, divisa com Sergipe, né? Uhum. Eu falei, não, é que a tia, hoje, quando chegou aqui, a tia fez algumas perguntas, alguns questionamentos, e você acabou de responder. Aí ela, eu nem sei o que você perguntou, mas se a minha resposta lhe fez chorar, desculpa, tá? Eu falei, não, a sua resposta não me fez chorar. A sua resposta me deixou emocionada, é diferente, né? Porque de alguma forma aquela menina respondeu os meus questionamentos. A Kátia saiu daquela comunidade, aquela comunidade continuou sem saneamento básico, aquela escola continuou sem parede. Mas por alguns instantes eu fiz as crianças daquela comunidade sonhar. Sonhar, é verdade. Isso não tem preço. E aí eu abracei aquela menininha, porque eu digo assim, Deus que manda as respostas de várias formas, né? Inclusive pela boca de uma criança, né? Isso é emocionante. Você me emocionou também só de contar. Se eu tivesse lá, eu tinha me derramado também. Porque eu sou mole com essas coisas assim, sabe? Principalmente quando alguém que imagina. Eu gostei do que a Trícia botou aqui, né? O olhar fora da caixinha. Eu acho que é isso, Trícia. A Maria de Fátima comentou primeiro ali que ela te parabenizando, tá? Obrigada. E aí depois vem a Trícia falando a respeito do olhar da caixinha. A Trícia falou, isso é a biblioteconomia social. É o olhar fora da caixa. Mas isso não é só para a comunidade bibliotecária, não é só para nós, isso é para todo e qualquer profissional, eu acho que para todo e qualquer ser humano, que saibamos pensar fora da caixa, principalmente sabendo utilizar a empatia, e colocar no lugar do outro, né? A Lena, né, fala, boa tarde, maravilhosa Kátia, sabe que sou sua fã, mulher que revoluciona e nos traz um novo olhar social da biblioteconomia. Verdade. Eu estava vendo aqui, eu já fui direto aqui, que me chamou a atenção a palavra biblioteca escolar. Ela é fiscal voluntária da biblioteca escolar, né? Gente, uma vez, assim, olha, uma vez não, eu vivo comumente, né? As pessoas me criticando, né? Mas que absurdo levar livro para preso. Livro é luxo para preso. As nossas bibliotecas escolares estão sucateadas. Gente, uma luta não inviabiliza a outra. Pelo contrário, as lutas se complementam, elas têm que andar assim, ó. Se você quer lutar pelo escolar, você luta. Eu luto pela biblioteca prisional da mesma forma como eu também trabalho com o público escolar. E muito ao contrário. Eu tenho um respeito tão grande, mas tão grande pela biblioteca escolar, que eu digo para vocês, pela minha experiência que eu tenho nesses anos todos, é investindo na biblioteca escolar é que nós vamos esvaziar a biblioteca da cadeia. É investindo nas crianças, na educação, lá na raiz do problema, que nós vamos conseguir, não digo solucionar, mas amenizar, sabe? A grande massa carcerária que nós temos hoje. Não é construindo mais prisões que a gente vai acabar com a criminalidade, é investindo na educação, a educação de base, lá embaixo, né? Então, assim, ó, não, eu não sou contra a biblioteca escolar, muito pelo contrário, eu trabalho com ela, eu trabalho por ela, da mesma forma que eu trabalho com as comunitárias. E aí eu falo agora, como diretora da FEBAB, né, que a FEBAB ela faz o advocacy da Agenda 2030 no Brasil. E o que é a premissa da Agenda 2030 no Brasil? Não deixemos ninguém para trás. E quando a Agenda 2030 fala não deixar ninguém para trás, ela não coloca vírgula, nem ponto, vírgula, nada. É ninguém. Seja no cárcere, seja nas comunidades, seja onde for, né? É não deixar ninguém para trás no acesso à informação, no acesso ao livro e à leitura. E isso já diz a nossa Constituição Federal de 88, a nossa Carta Magna. Todo e qualquer cidadão brasileiro terá acesso à informação. Ponto. Inclusive no cárcere, seja onde for, a lei ela não tem vírgula, menos na cadeia, não, todos. Né? Então, que todos possam ter acesso à informação. Isso. Ai, gente, olha, deixa acabar a pandemia, quem sabe, um lugar que eu nunca fui, olha que eu já percorri o Brasil todo, assim, praticamente, mas eu nunca fui em Manaus. Gente, só para assim, olha, aproveitar que a Leonora Souza, essa que está aí conversando comigo, por acaso não é uma que atua
aí no Amazonas com biblioteca prisional também? Vamos deixar ela responder. Enquanto ela responde, deixa eu te fazer uma pergunta que enviaram aqui para gente. Quais os itens informacionais, ou quais os livros, né, que o pessoal mais acessa lá na prisão, os leitores mais gostam? Gente, como eu disse para vocês, como eu trabalho tanto com os homens quanto as mulheres, eu vou contar para vocês uma coisa inusitada que aconteceu com as mulheres. A Kátia pegou o carrinho da biblioteca, porque, como eu disse para vocês, como é uma instituição mista, as mulheres não podem ficar circulando porque é um presídio masculino, né? Então, o carrinho da biblioteca que vai até elas. E aí eu peguei e botei tudo aquilo, né, que eu achava que as mulheres gostavam. Artesanato, cuidado com a saúde, família, sabe? Botei tudo, cheguei lá, ixi, dona Kátia, que coisa horrível esses livros, nossa, eu não quero nada disso, não. Por quê? Porque aqueles livros, olha que louco, dito pela boca delas, arremetiam, as faziam lembrar da realidade aqui fora, né? Cuidar da casa, cuidar de filho, cuidar coisas que elas não podiam mais fazer. Para que eu Cuidar quero? delas mesmas, né? Que não tinha como cuidar. O que eu quero, né? Cuidado familiar, eu estou longe dos meus filhos. As mulheres na cadeia, elas são literalmente abandonadas. O que eu quero saber de artesanato, de coisas, se eu não vou poder botar isso para enfeitar o meu lar? E aí eu perguntei para elas assim, tá, e o que vocês querem ler? Nos traga romances, né? Histórias de amor, coisas que a gente possa ler e esquecer de onde a gente está, inclusive esquecer que viemos para cá por causa de um amor, porque de cada 10 mulheres, 9 foram para lá por causa dos homens, né? Ou levando coisas para eles na cadeia, ou por associação ao tráfico de drogas, né? Convivendo com eles. Um romance que faça a gente se sentir amada no amor de verdade, que a gente até imagine que possa entrar dentro do livro, morar dentro do livro. Então, as mulheres gostam de romances, né? Os homens gostam de uma leitura que não sei... Ai, gente, aí você passa a estudar a peculiaridade, né? Eu passei a ver o que cada pavilhão gostava mais, o que gostava menos. Então, assim, olha, falando da minha experiência, eu não posso generalizar em termos de Brasil, mas da minha experiência, eram 4 pavilhões, né? O primeiro pavilhão era um pavilhão composto, que é o número 1, por ex-policiais, ex-agentes penitenciários, né? Pasmem vocês, conhecido como o pavilhão da regra. Olha que louco, pavilhão da regra. Se botar o pé na parede, paga R$5, se botar de novo, paga 10, botar na terceira vez, é expulso do pavilhão. O pavilhão da regra. Mas é o pavilhão de ex-policiais que estão lá por dentro, por quê? Porque quebraram as regras da profissão. Gente. É louco, né? É louco, é. Então, neste pavilhão eu não podia levar livros que pudessem fazer eles discutirem entre si. Política, religião, futebol. Qualquer outro livro, né? O pavilhão 3 é o pavilhão dos réus primários. Eles gostavam gostam de leitura mais profunda, Maquiavel. Eles gostam muito de biografias, né? Enfim, o pavilhão 4, conhecido na cadeia como pavilhão do inferno, aquele pavilhão onde aqueles presos que o sistema já desistiu deles e eles mesmos desistiram de si próprios. Nesses gibi, revista em quadrinho, uma leitura fácil, rápida, simples. O pavilhão 2 gente, essas coisas assim, foi a Kátia, ao longo desses 10 anos, que foi dando nome aos bois, tá? Porque para o sistema é 4 pavilhão. É que eu, de tanto conhecê-los, né, eu passei a colocar o nome, o pavilhão da regra, o pavilhão dos transitórios, o pavilhão, né, primário. De tanto conhecer, eu acabei botando. E o pavilhão 2 é o pavilhão da poesia, que é o pavilhão dos transitórios. São presos jovens, entre 18 e 24 anos, e eles entram e saem da cadeia, entram e saem, e adoram poesia. Eu achei aquilo estranho, que só poesia. Não queria um romance, só poesia. E assim, olha, na linguagem do sistema, cada galeria, cada pavilhão tem um representante de galeria, a pessoa que vai ser a voz daquele pavilhão. Na linguagem dos presos, é o prefeito. Prefeito, o cara que assina o cheque, ou seja, a pessoa que se responsabiliza, né, por tudo que acontece ali dentro, inclusive pela distribuição dos livros.
E eu cheguei para o prefeito do Pavilhão 2 e falei com ele, né? O apelido dele, Dinamite. Falei, Dinamite, por que vocês só querem romance? Ele, dona Cátia, tá sabendo não? Eu falei, não. Não é porque lá de cima, né? As celas são 2 andares, né? Porque lá no pavilhão de cima, a gente enxerga as mulheres no pátio, tomando banho de sol. E aí, o que a gente faz, dona Cátia? A gente pega o livro, os poemas dos livros, a gente anota numa folha de papel ali, copia tudo, Que legal. bota uma pedra, amassa o papel, coloca uma pedra, coloca numa sacola de supermercado e joga para elas. Aí eu falei, vocês jogam para elas. Tá, mas aí, Dinamite, vocês colocam ali o nome do autor, né? Fernando Pessoa, Carlos Drummond. Ih, dona Cátia, a senhora vai cortar o barato da gente, dona Cátia? Não, né? A gente assina o nosso nome. Falei, rapaz, elas vão ficar todas apaixonadas por Fernando Pessoa, estão apaixonadas por Cecília Meirelles, por Vinícius de Moraes. Não, dona Cátia, estão apaixonadas pela gente, que a gente não assina. Aí eu entendi por que eles só queriam poesia. Ai, gente. Gente, assim, olha, sem querer me alongar, mas só uma coisa curiosa que aconteceu na cadeia. Eu lutei muito, batalhei muito com o diretor da cadeia para que as mulheres pudessem frequentar a biblioteca e ele me permitiu, desde que fosse no momento que os homens não estivessem circulando na cadeia. Mas eu tinha o preso bibliotecário. O preso bibliotecário, entre aspas, era o preso que me ajudava na biblioteca e tudo, né? Então, esse não tinha problema, porque ele era meu auxiliar. Eu pegava os livros, eu ensinei ele a colocar os livros nas estantes, os livros são todos classificados pela classificação por cores. Uma vez... Não tem mais água para mim? Uma vez que... gente, uma criança nas séries iniciais, ela tem mais propriedade com o livro, mais familiaridade com o livro do que um preso. De cada... Cara, 90% ou mais desses presos nunca pegou um livro aqui fora. Um dado estatístico do governo é que 75% do cárcere brasileiro não terminou o ensino fundamental, né? Então, assim, olha, não adianta você adotar uma classificação por CDDs, né, por números, não vai funcionar. Então, o que a gente fez? Classificação por cores, tal como uma biblioteca escolar, e deu certo. Então, esse preso, ele sabia colocar o livro nas estantes, seguindo as cores, meu auxiliar. E aí chegou o dia em que as mulheres foram liberadas para ir na biblioteca. Aí elas foram, aí uma delas chegou, né, e começou a folhear os livros e falou assim para mim, dona, este livro aqui, ó, Amor à Primeira Vista, é legal. E a biblioteca, ela não é automatizada, tudo é livro-tombo, não tem computador, livro-tombo mesmo. E aí, professora Keila, você sabe que a gente, quando começa a tombar um livro, é cacuete de bibliotecário, a cabeça da gente é um arquivo, a gente praticamente, não digo decorar, mas a gente soa familiar o título. E aquele título não me soou familiar. Eu não me lembrava de ter catalogado, classificado nenhuma obra, né, O Amor à Primeira Vista. Falei para ela, esse livro está onde? Ela aqui no setor de romance. Mas como eu não queria levantar da minha cadeira, né, queria deixar ela à vontade, eu falei, olha, eu não me lembro desse livro. Não lembro se esse livro é bom ou não. Mas você pode trazer aqui que eu vou dar uma olhada para você, que realmente eu não sei que livro é esse. Aí o preso, o meu ajudante, fala assim, não precisa, dona Cátia, eu respondo para ela. Mas ele não podia olhar para ela, né? Eu respondo para ela, a senhora pode dizer para ela que esse livro é muito bom, que Amor à Primeira Vista existe sim. Aí eu olhei, assim, que assim, a regra do sistema, ele não podia olhar para ela para ele. Aí eu falei, gente, eu não sei do livro, e ele já leu o livro aqui. Aí ela falou assim, dona Cátia, e esse livro? O Amor Dura para Sempre. Eu falei, ai, gente, esse livro também não tem aqui na biblioteca. Aí caiu a minha ficha, que eles estavam me usando para dialogarem entre si. O amor durar para sempre. Resumindo, professora, 6 meses depois disso, entra ela de novo na biblioteca, sabendo que ele estava lá para me ajudar. Aí ela falou assim, eu vim entregar os livros da senhora e gostaria de lhe fazer um convite. Nisso, ele se aproximou de mim. Aí eu falei assim, ai meu Deus, vocês os dois aqui, a gente queria convidar a senhora para ser nossa madrinha de casamento, a gente já entrou com a lado, nós vamos casar aqui dentro da cadeia, já temos a autorização do diretor, o juiz de paz vai vir aqui, né? E eles se casaram dentro da biblioteca, né? Estou. Por quê? Porque ele saiu primeiro,
E a literatura como cúmplice, e a biblioteca também. E o que, que eu imaginei? Ele vai sair, né? E vai acontecer aquilo que acontece com todos os homens, abandonar as mulheres no cárcere. E aí ele saiu incondicional primeiro que ela. A Kátia está chegando um dia na biblioteca e... Oi, dona Kátia. Eu olhei assim, eu não reconheci. Pensa numa pessoa engomada, arrumada, de blusa social, toda arrumadinha. Dona Kátia tá me conhecendo, não, seu bibliotecário lá? Eu falei, rapaz, gente, eu nunca te vi numa estica. Ah, mas também, né, dona Kátia? Hoje é um dia especial. Eu falei para ele. Aí ele pegou e tirou assim do bolso da camisa, né? Olha, dona Kátia, fiz minha carteirinha de visita íntima. Olha, agora eu vou lá visitar. Por uma questão de ética, eu peço desculpa a vocês, eu não vou citar o nome da presa, né? Vou lá visitar a fulana. Minha primeira visita. Eu falei, cara, que orgulho, eu estou muito feliz com você. Você não abandonou. Não, dona Cátia, que abandonar? A gente casou. Casamento na biblioteca é para sempre. Que o livro, Eu também na biblioteca. O que o livro uniu, o mundo dos homens não separa, não. E, gente, que legal. Eles casaram, né? 2 anos depois ela saiu também condicional, foram morar juntos na casa da mãe dele, um sítiozinho, né? Interior, saíram daquela vida, nasceu o filhinho deles, até hoje eu tenho contato com eles pelas redes sociais, né? Então tenho orgulho de dizer, já fui madrinha de casamento de preso com presa dentro da biblioteca. Ai, que lindo, né? Porque a gente percebe essas transformações, elas são possíveis, né? Mas é igual você falou, foram 10 anos, né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, tem que ter um investimento, tem que ter uma paciência, né? Porque às vezes a pessoa monta um projeto social, ela começa e dentro de 3, 4 meses ela quer ver resultado, e não é assim, é um processo, né? É um processo, é uma mudança de estilo, é uma mudança de pensamentos, e a gente precisa ter paciência. E a É, Tatiana, pode eu falar. estava vendo aqui a Tatiana. Tatiana, é triste, Tatiana. Bibliotecário no sistema prisional, seja em Goiás, Tatiana, seja no Brasil, é uma outra coisa também que virou minha luta agora. Eu e qualquer colega que queira atuar no sistema prisional, que a gente tenha uma porta para entrar. Porque a gente não tem uma porta para entrar. Se muda o diretor e o diretor acha que a educação prisional é balela, que os livros é luxo para preso, ele tira a chave da biblioteca, aí você tem que esperar trocar aquele diretor para que o outro possa corroborar dos teus ideais para te devolver a chave da biblioteca. Então, no meio dessa minha luta toda, que eu digo assim, olha, eu lá atrás, quando eu tinha tudo para desistir, eu não desisti. E dessa forma, em 2017, março de 2017, Adriana Ferrari, presidente da FEBAB, fica sabendo de mim, fica sabendo da minha luta, né, pelas bibliotecas prisionais, e me convida para montar a primeira comissão brasileira de bibliotecas prisionais. Primeira do Brasil, primeira da América Latina, né, depois nós só temos na ALA, nos Estados Unidos. E aí, gente, eu me torno presidente dessa primeira comissão. E aí eu descobri que não basta lutar para cobrar do governo a aplicabilidade da lei, né, para que a gente tenha biblioteca prisional. A gente precisaria lutar também para a regulamentação da nossa profissão junto ao quadro, né, do Departamento Penitenciário Nacional. E dessa forma, a Kátia já foi 2 vezes para Brasília, sabe? 2 vezes para Brasília para falar com congressistas, justamente tanto no Senado quanto no Congresso. Eu já fui para reunião no Conselho Nacional de Justiça com a ministra Carmen Lúcia, com o Renato De Vito, que era o coordenador do Departamento Penitenciário Nacional, para regulamentar a nossa profissão, para que a gente tenha uma porta legítima. E, mais uma vez, assim, olha, ganhando as pessoas meio que no cansaço, porque eu fui dar uma palestra na Biblioteca do Congresso Nacional e a deputada federal Érica Cocai, ela foi convidada para a mesa de abertura. E ela chegou lá, eu era palestrante e ela ia fazer a abertura do meu evento. E ela chegou, deu as boas-vindas, né, como congressista, e aí chamaram a Kátia para fazer a palestra, porque eu era, digamos assim, a atração daquilo ali. E o que eu tinha que fazer quando chamam você, anunciam a palestrante pega o microfone e vai dar a palestra. E eu deixei a plateia inteira me esperando, de microfone na mão, mas sem falar com a plateia, e fui atrás da deputada. Eu falei, por favor, a senhora não vai embora.
Não, mas eu tinha que fazer só a abertura, as pessoas estão esperando a senhora palestrar. Eu falei, eu lhe peço 5 minutos. A senhora assistir a parte de abertura da minha palestra, 5 minutos, não mais do que isso, para a senhora entender a minha luta. Que ela foi lá dar um boa tarde de abertura, mas não ia ficar. Aí ela olhou para minha cara e eu acho que ela ficou constrangida ou com pena de mim, sei lá, e ela ficou 5 minutos. Aí eu pego o microfone, subo no auditório, né? E falo para as pessoas, eu peço 1000 perdão a vocês, mas eu vou pular toda a minha palestra e já vou para a parte das fotos. Eu quero mostrar o que eu fiz na cadeia. Imagina se o governo fizesse a sua parte. E aí eu peguei, já coloquei, pulei tudo. Eu não uso slides nas minhas apresentações, eu uso foto, né? E já botei a foto e falei assim para a deputada, olha, deputada, isso era uma cela desativada, isso é a biblioteca. Olha o que eu já consegui, esse cara aqui, ó, começou lá comigo, esse cara agora, saiu por causa da biblioteca na cadeia, de tanto dele acreditar que ele podia mudar a vida, né, estudando, ele se dedicou aos livros, foi para a sala de aula. Esse cara hoje, né, se formou na universidade. E tudo começou lá, sabe? De uma forma despretensiosa dentro da biblioteca da prisão. Mas ele conseguiu transformar a vida dele. E aí eu falei para ela, bom, já terminou 5 minutos, eu agradeço a senhora. Agora, era só isso que eu queria lhe dizer. Ela olhou para minha cara e falou, assim, da frente de todo mundo, professora, a senhora, por favor, pode começar do início, porque eu assisti agora a sua palestra até o final. Que legal. Ela assistiu, eu deixo para vocês aí também, né, como dica, se vocês entrarem no YouTube, no canal do Congresso Nacional, né? Biblioteca, o título é Biblioteca do Congresso Convida, tá? É no canal da TV Câmara, de Brasília, TV Câmara. Se vocês quiserem, tá lá. Por quê? Porque é tudo transmitido ao vivo. Então, aparece a deputada indo embora, a deputada voltando. A deputada me assiste. No final da minha palestra, ela pega o microfone e senta-se ao meu lado. Resultado da Kátia ter ido atrás daquela deputada é que hoje nós estamos escrevendo um projeto de lei que vai regulamentar a nossa profissão no cárcere. Só não foi colocado em votação no Congresso ainda, porque isso é uma coisa estratégica, né? A gente ainda não é o momento de colocar. Tipo assim, a gente está vivendo um cenário político em que bandido bom é bandido morto, então se a gente colocar agora, né? A gente está escolhendo o momento certo para colocar isso em votação, mas essa deputada federal comprou nossa briga e vai legitimar a nossa profissão no cárcere, abrindo deste modo, né? Oportunidade de trabalho para muita gente que quer ingressar à frente de trabalho, né? Mas Parabéns. Parabéns pela ousadia, né, de ir atrás e de puxar a mulher, vem cá, espera aí. Isso eu deixo como dica para vocês, gente. Quando vocês acreditam em alguma coisa, corram atrás, não desistam, mesmo que você possa estar pagando mico, que vergonha, que você, sabe, não interessa, né? É insistir acima de tudo. Eu insisti e deu certo. Aquela hora você perguntou para a Leonora se na questão lá de Manaus, aí ela falou que não ela é a Andréia, né? É o nome da bibliotecária que trabalha na biblioteca penitenciária. E aí tem a Leina, né? Quem é atuante nessa linhagem também é a Andréia. A Trícia comentou saber essas histórias e suas experiências pessoais, sem dúvida, não faz ter orgulho da profissão. Além de bibliotecária, ela é bacharel em Direito. No estágio, precisei conhecer a penitenciária. E aí ela fala, ali estão seres humanos, né? Eles têm almas e com sentimentos, né? Então, assim, olha, o recado que eu deixo para a Leina, né? Leina Medeiros, gente, não tem como a gente trabalhar por e pelas bibliotecas prisionais sem estar diretamente, quase que o tempo todo, com o pessoal do direito. Sabe? A gente está o tempo todo, porque a gente está sempre pautada na jurisprudência. E eu convido a Leina Medeiros, né, agora eu faço um convite para ela, para a professora Keila e para todos que estão aqui, de modo inédito, nós vamos ter no dia 21 agora, semana que vem, tá? Às 19 horas, 7 horas da noite, no canal da FEBAB no YouTube, uma ex-presidiária. Eu vou estar falando, pela primeira vez, nós vamos ceder espaço para as mulheres. Eu já dei muito espaço de fala, a FEBAB, a comissão, para os homens. Dessa vez, nós vamos trazer uma mulher
que ela não tem, até hoje ela não teve coragem de contar a história dela. Ela me achou nas redes sociais. Por quê? Porque quando a gente trabalha com biblioteca prisional, as pessoas acham que botam isso como direitos humanos. Não deixa de ser, né? Então, as pessoas nos procuram para contar suas histórias. Em 2018, ela me disse, até hoje não tive coragem de contar a minha história. Quem sabe um dia. E quando foi agora, em 2020, ela falou assim, estou à sua disposição, Kátia. Agora estou pronta para falar. Eu não vou dizer o nome dela, porque até agora a gente não falou, a gente vai deixar que ela mesma, pela primeira vez, diga o nome dela, porque ela já deu entrevistas, ela já deu, já foi matérias em revistas e jornais, sempre de costas. Ela nunca quis mostrar o rosto dela, nunca quis dizer o nome dela. Mas ela é uma egressa do sistema, ela esteve lá na condição de presa, e hoje ela é advogada, criminalista, né? Tem o escritório dela, muitíssimo conceituado. Então, assim, nós vamos dar voz às mulheres do cárcere, né? As mulheres que aqui fora já enfrentam tanto preconceito, vocês não têm noção do que são as mulheres no cárcere, então. Então, fica o convite para todos, no dia 21 agora, semana que vem. Se eu não me engano, acho que é terça-feira, né? Dia 21 é terça. Terça-feira, às 19 horas, tá? No canal do YouTube da FEBAB. Né? Então, não vai ser um monólogo. A intenção da gente é bate-volta, né? Vai ser um diálogo. Nós vamos conversar com ela e ela vai contar para a gente, porque uma coisa é o que a Kátia fala, outra coisa é quem esteve lá dentro, atrás das grades, na condição de presa. Então, ela vai contar o que é a realidade atrás das grades e o que é essa realidade aqui fora. Então, são muitos comentários, assim, porque o pessoal tá tudo, assim, emotivo. Agora, da Trícia, eu não sei se ela fez uma pergunta, como chegar e investigar o tipo de informação ou preferência de estilo. Conhecer seu cliente e usuário é a base da referência. Trícia, olha, você usou uma coisa aqui que eu não tinha falado ainda na live, né? Conhecer o seu usuário. Eu não sei se vocês repararam que eu estou aqui há mais de uma hora com a professora. Estamos. E eu não usei o termo usuário hora nenhuma. Eu não utilizo. Isso faz parte... Usando interagente, que o pessoal começou a usar agora também, ou não? Eu chamo de leitor. Leitor. Uhum. Assim, eu não utilizo esse termo na biblioteconomia social e tudo começou com o cárcere. Eu aprendi com os presos, mas acabei levando isso para a minha prática bibliotecária. Lembra que eu falei para vocês que cada pavilhão tem o seu prefeito, né, seu representante de galeria. Então, uma vez por semana, o diretor da cadeia escuta as reclamações. O que a pessoa tem para reclamar daquele pavilhão? Cara, assim, olha, o diretor ele pode não resolver o problema, mas só o fato dele escutar, dele os escutar, né? Dele dar espaço de fala para aquelas pessoas, isso já acalma a cadeia. E aí teve um dia que eu cheguei e eu fui motivo de reclamação de todos os pavilhões, inclusive das mulheres. E foi a primeira vez que eu tive um problema de reclamação. E aí o diretor chegou e falou assim, olha, não pega a chave da biblioteca, vai direto para a minha sala que o representante de cada pavilhão lá está esperando você. E eu cheguei lá apavorada. Falei, gente, o que aconteceu? Porque imagina, tudo que eu não queria era dar qualquer motivo para que fechasse a biblioteca, né? Ou que me tirassem de lá. E aí eu falei assim para o diretor, o que aconteceu? Ele, Kátia, nem eu sei explicar para você. Eu vou pedir para que o preso dê um passo à frente e explique para você. E aí o diretor autorizou o preso a olhar no meu olho e conversar comigo, que, como eu disse para vocês, a regra no cárcere é que o preso não pode olhar para a pessoa, não pode conversar olhando para você. E ele foi e falou assim, dona Kátia, poxa vida, a gente, né, até o diretor sabe que a gente usa uns bagulho aqui na cadeia. Bagulho é o nome que se dá a maconha na cadeia. E é a única coisa que acalma a cadeia. Né? Então, assim, o sistema finge que não está vendo que eles estão usando, mas deixa porque é o que acalma os ânimos lá dentro. Então, assim, a gente usa uns bagulho, mas, poxa, dona Kátia, a senhora leva a gente para a biblioteca, faz aquelas rodas de leitura, fala para a gente para ocupar o tempo ocioso com os livros e joga na cara da gente que a gente é drogado o tempo todo. Aí eu falei, gente, eu nunca fiz isso. Ah, faz sim. A senhora, não satisfeita, ainda mandou pintar na porta da biblioteca. Bem-vindo, usuário. Entra, usuário. Este é meu usuário. Poxa, dona Kátia, precisa jogar na cara da gente que a gente é usuário de droga? E aí eu entendi. Os termos, conceitos, né? Aí eu, tipo assim, ó,
eu senti um misto. Primeiro, eu fiquei aliviada. Aí me deu vontade de rir e, ao mesmo tempo, fiquei nervosa. E aí eu expliquei, tanto para eles quanto para o diretor, que na biblioteconomia o usuário é o meu leitor, é a pessoa que usa, está utilizando a biblioteca. Só que aí o diretor falou assim para mim, e eu quebrei aquela regra lá de trás. Você está no cárcere, aqui o que vale são as regras do sistema. Sim. Né? Aquelas regras que eu falei lá atrás, noção de campo, Bourdieu. O que eu fiz? Pedi para o preso, né, que tem o preso que é o artista, que pinta na cadeia, eu falei para ele, tem como eu vou comprar, vou trazer cal, vou trazer tinta, apaga isso aqui para mim, seja bem-vindo, usuário. Então, se vocês entrarem na página da Comissão Brasileira de Bibliotecas Prisionais, vocês vão ver que está escrito lá, aqui entra o leitor, o indivíduo, o delito fica lá fora, né? E na biblioteca da cadeia eu botei, aqui entra o leitor, o delito fica lá fora, né? E aí, como eu disse para vocês, o meu trabalho também inclui hospitais. Eu fui trabalhar no HC Criança, em Ribeirão Preto, São Paulo, no setor de oncologia. O meu trabalho ali era trabalhar com as crianças que estavam no corredor esperando o transplante, né? Por alguns instantes, a minha missão era fazê-los esquecer que eles estavam no respiradores, que eles estavam tomando morfina, que eles estavam naquela ansiedade, numa mistura de dor com espera, né, esperando um transplante. Se vocês me disserem assim, o Brasil não tem pena de morte, tem sim. Enquanto eu estava trabalhando nos corredores do HC Criança, eu vi crianças que não aguentaram esperar pelo transplante e foram embora, sentenciadas naquele corredor da morte. Uhum. Você morre, você leva tudo, né? Deixa apodrecer seu coração, seu rim, seu pulmão, seus olhos. E tem crianças morrendo, esperando por aquele rim, por aquele pulmão, por aqueles olhos. Eu vi. E quando eu cheguei lá, a psicopedagoga e a psicóloga chegaram para mim e falaram, você é bibliotecária? Eu falei, sou. Ela, não, porque na área de vocês utilizam o termo usuário. E aqui dentro do hospital, usuários são as crianças que estão tomando morfina, usuárias de morfina. E quem toma morfina aqui é porque está com muita dor e a maioria das crianças assimila a dor com quem está morrendo. Então, eu queria pedir à senhora que não utilizasse esse termo usuário. E na mesma hora eu me lembrei do que os presos tinham me ensinado. E aí, a partir daquele momento, eu nunca mais utilizei o termo usuário. Seja na minha escrita, seja na minha oralidade. Eu nunca mais utilizei este termo. São leitores. Os meus leitores do cárcere, os meus leitores do hospital, os meus leitores do asilo, eu nunca mais utilizei o termo, né, usuário. Então, por isso que eu falo, eu fiz um estudo de leitor em cada pavilhão, para conhecer as especificidades deles. Assim como eu procuro fazer um estudo de leitor com a comunidade em que eu estou indo trabalhar. Então, antes eu procuro averiguar que comunidade é aquela, né? Mas sempre tratando as pessoas como leitores. A literatura está tentando, né, alterar esse termo e colocar interagente, porque realmente é um termo muito ruim, pesado. A professora de biblioteconomia, Elisa Delfini, né, da UDESC, em Santa Catarina, ela, inclusive, ela até fez um livro, né, ela chama de interagente. Eu falo assim, gente, não me interessa a nomenclatura que você vai usar, desde que a gente crie, né, uma nova biblioteconomia. Já está na hora, 200 anos se passaram da biblioteconomia de Wayniana, já está na hora da gente criar, né, recriar, reinventar. Então, assim, sei lá que nome vamos dar. Tipo assim, eu nunca chamei de interagente. Eu também acho que a Sônia colocou aqui que acha que o professor Edmir coloca como ator aqui, ó. Mas também achava estranho, acho leitor que seria mais o próximo. Eu também acredito que leitor e leitora é o mais apropriado. Assim, se eu chamar de interagente, eu vou saber que interagente vem de interagir. Mas nós estamos lidando com pessoas de vários tipos de cultura. Às vezes, uma pessoa que vai entender a minha linguagem, às vezes, uma pessoa que nunca pegou um livro, que mal entende o que é uma biblioteca, quanto mais interagente. Mas se eu chamar ele de leitor, ele vai saber quem é leitor, quem lê o livro. Quem está numa biblioteca quer o quê? Ler um livro. Então, eu prefiro chamar de leitor, porque aí eu estou usando a linguagem do povo. E se a biblioteconomia social é o fazer do povo e para o povo, que eu use a linguagem do povo, né? Gente, essa bibliotecária Andarilha, ela é uma contadora de história de primeira mesmo. Só que assim, eu sei que está desgastante, porque ela fala, a garganta dela, né, dói. Já tomei 3 copos d'água aqui. A prosa está muito boa, sinceramente está muito boa mesmo.
sabe? Eu, por mim, a gente ficaria aqui mais tempo, mas a gente tem que respeitar o corpo humano, que é um tempo seco, a garganta, né, fica desgastada, e eu quero te agradecer, porque aqui tem muitos comentários mesmo, de pessoas falando a respeito das suas próprias atuações, o que aprende com você, né, e aqui em Goiás teve uma estudante que fez o trabalho a respeito da biblioteca aqui no presídio, porque ela trabalhava dentro do presídio, né, e eu não sei se ela continua atuando dentro da biblioteca, mas aqui era um pouco complexo, aqui igual você falou, né, eu acho que tem que criar esse pavão, né, no diretor, tem que encher o ego, né, a pessoa precisa dessa massagem no ego dela e a gente tem que aprender essas estratégias, são estratégias, se a gente sabe que a pessoa quer ser massageada, vamos lá, né, vamos massagear, a gente tem outros... Eu não sou, eu sou uma pessoa assim, eu até peço desculpa, eu sou uma pessoa que eu deveria escrever, colocar as minhas experiências mais na escrita, né? Mas eu fico pensando assim, o tempo que eu estou escrevendo, quanta coisa eu deixei de fazer, quanta biblioteca eu deixei de montar. Infelizmente, a mesma coisa é no YouTube, né? Eu peço desculpa porque eu deveria alimentar mais o meu canal, eu tenho muito material, mas enfim, quem quiser, pelo menos dentro do meu YouTube, é só botar a Kátia Lindemann no YouTube ali. Ali dentro tem um vídeo curtinho, de 2 minutos, que mostra a biblioteca da prisão. Ele começa mostrando o que é a penitenciária que eu falei para vocês, mostra os presos do pátio, mostra as mulheres, e mostra os corredores da cadeia e mostra a biblioteca. Então, para quem quiser contextualizar sob forma de imagem, de som, tudo que eu falei aqui, é só entrar ali no meu canal do YouTube, ali tem, né? Penitenciária estadual, biblioteca prisional. Aí vai poder visualizar. A biblioteca escolar também você colocou lá? A estrutura? Não, essa daí eu vou mandar para você o link, porque na época a gente teve que criar um blog para mostrar, né, tudo que a gente tinha feito. Então, neste blog, você vê as fotos do antes, do durante e do depois. Sabe por quê, Kátia? Eu estou ministrando uma disciplina agora de inverno para os meninos aqui, e a ideia é justamente que eles façam a estrutura de uma biblioteca escolar. E aí o tipo de escola eles escolhem. E aí eles ficam sonhando demais. Eu sempre falo para eles, falei assim, gente, pé no chão. Nós estamos no Brasil, tudo é limitado, mesmo que seja escola particular, temos um limite. Então, estrutura aquilo que vocês sabem que possa ser implantado. Então, não fique imaginando uma biblioteca que não tem condições de ser efetivada. E quando você me falou a respeito disso, é outra coisa que eu falo para eles, que é esse movimento espiral. Começa da sua comunidade, se você quiser fazer alguma coisa, começa na escolinha que está lá do lado da sua casa e sai para fora depois. Né? Começa de pé. Eu digo assim, olha, a gente não precisa biblioteca. Aí quando você fala em biblioteca, estante, catalogação, classificação, gente, vamos pegar caixote de feira, encher de livro e botar na praça. É um espaço de leitura. A prioridade é o povo primeiro, depois vem a técnica, depois vem a demanda. Qualquer ação que você faça, assim, ó. Então a gente, tipo assim, às vezes você começar pelo simples, né? Como é que é? Minhas filhas sempre falam para mim que, mãe, o menos é sempre mais. Não precisa começar grandioso, começa pequeno. E aí o pequeno vai... Eles começaram com um projeto, uma veio apresentar, falou, não, a gente vai fazer uma biblioteca com 17 computadores. Eu falei assim, 17 computadores, onde você viu isso? Não é um laboratório de informática, é uma biblioteca escolar. Não tem nem escolas grandes conseguem, às vezes, ter 17 computadores. Isso é fora de cogitação. Você entendeu? Vamos pensar com o pé no chão. Sabe, eu sempre peço para eles pensarem muito. Vamos usar o livro Tomba e investir o dinheiro dos computadores em obras, né? Literárias. E aí, por isso que eu quero, não esqueça de enviar para mim, porque isso é importante de eu mostrar para eles. O que é o real, o que é efetivo. E explicar para os seus alunos que nem sempre eles vão lidar com uma realidade que vai te propiciar ter computador. Às vezes você vai estar num local que nem internet tem. Por exemplo, quando eu percorri o sertão nordestino, gente, não tem internet, não pega lá. Computador, livro lá é luxo, que dirá computador. Pois é. E é isso que eu quero mostrar, sabe? É esse lado que eu sempre falo para eles. Vocês estão na escola pública, quem mantém vocês aqui pode ser um grande empresário, mas também é a lavadeira, é a passadeira, é o pedreiro, é aquela pessoa que está pagando impostos e vocês têm que devolver de alguma forma isso para a sociedade. E você vai devolver isso investindo e proporcionando leitura para essas pessoas, para o filho dessas pessoas. Então, você não esqueça,
de me enviar isso aí. E Não, mas muito obrigado. eu Pode... que agradeço o convite. Agradeço mesmo, olha. E quem estiver aqui, quiser entrar, sabe, tá aí na minha rede social, procura a professora Keila, se ficou em dúvida, se quiser alguma coisa, algum link, eu me comprometo em mandar. E é isso, gente. Foi um prazer estar aqui com você, professora. Conte sempre Foi bom comigo. mesmo. Obrigado, Sônia, Trícia, a Leonora, cada uma de vocês, Tatiane, cada uma de vocês que de alguma forma, né, ficaram aqui conosco, ou que passou ao menos e nos assistiu. Essa live vai estar disponível também lá no canal do YouTube. Às vezes alguém não assistiu e quer depois pegá-la toda lá no YouTube, a gente vai fazer uma pequena edição e colocar lá. Kátia, ó, um beijo. Beijo. Estamos juntos aí, viu? O que precisar, estou aqui. Aqui no Olha, Goiás, você pode contar comigo que a gente estamos juntos. um Tá beijo a bom? todos que estiveram aqui com a gente. Tchau, Tá tchau. bom. Tchau. Então tá, gente. Muito obrigada, tá? E até mais.